As lojas estão ficando cada dia mais bonitinhas e mais pequenininhas. Eu tenho até um amigo hippie que comprou um elevador só para fazer uma boutique. Nós fora nada, nada, é tudo ou nada. Nós fora nada, nada. Então e a prova? A prova? Faz já aqui ao lado. Nossos comerciais, por favor. Ora então, muito boa noite e bem-vindos ao Novos Fora Nada, desta vez Novos Fora Nada, hoje numa versão mais tira-temas. Com a tradicional prova dos novos, vamos fazer aos candidatos à Câmara Municipal para as eleições que se esperam que seja no final de setembro, pelo menos é a data que está indicada nesta altura. Começamos esta ronda de 3 entrevistas com 3 candidatos à Câmara. Vamos começar com Aurélio Ferreira, o vereador do MPM e candidato pelo Mais MPM. Recordo que as 3 entrevistas já foram gravadas e que nenhum dos candidatos teve acesso nem às perguntas nem às respostas dos respectivos opositores, como é expectável. Aurélio Ferreira, muito boa noite e muito obrigado pela tua disponibilidade em participar neste modelo de Novos Fora Nada. Não sei se já estás ligeiramente arrependido ou se ainda há aqui margem para... Não, boa noite a todos. Não estou nada arrependido, isto é um serão bem passado entre amigos, e amigos não só nós 3, mas muitos amigos que nos vão ouvir com toda a certeza, sobretudo vossos amigos, porque são pessoas que assistem ao Novos há muito tempo e que estão entusiasmados por aquilo que vocês fizeram, o êxito dos 15 programas que fizeram. Naturalmente agora está tudo expectável para ver o que é que vocês vão conseguir fazer, e eu acho que vão fazer muito, esperemos que corra bem. Vão estar então, não estão, com certeza. Hoje também num modelo de moderação ligeiramente diferente, mas tenho comigo na mesma o meu amigo Filipe Gomes. Boa noite, Filipe. Como é que tu estás? Não sei se estás tão nervoso como eu ou se estás mais tranquilo. Não, nervoso propriamente não. Eu acho que a única preocupação que se calhar nós temos é que as coisas possam fluir com algum ritmo, porque temos de facto tanta coisa para falar e com certeza não vamos conseguir falar de tudo, mas pelo menos tocarmos naqueles pontos que achamos essenciais. Já agora eu queria só dizer uma coisa, que as perguntas que nós vamos fazer, tanto podia ser eu ou o Bruno a fazê-las, porque elas foram trabalhadas em conjunto. Isso e, portanto, mesmo. Não há aqui perguntas do Bruno e perguntas do Filipe. São as perguntas do Novos Fora Nada e, portanto, é para isso que nós tivemos longos meses a preparar-nos. Olha, eu ia começar aqui por uma passagem rápida aqui pelo percurso do Aurélio. Portanto, o Aurélio Ferreira tem 60 anos, fez toda a formação nas escolas públicas da Marinha Grande, licenciou-se em Engenharia no Instituto Superior Técnico, foi oficial miliciano da Infantaria, é sócio atual e fundador, penso eu, da empresa DM2, formador do IFP desde 1987, do Senfim, várias outras empresas na área da programação, CNC, qualidade, portanto, muitas áreas à volta desta área industrial. Iniciou o seu percurso político, como diria o candidato Nuno Graciano, não é? Com várias participações e associações de pais, portanto, pertenceu aos órgãos sociais do Sport Operário Maranhense, foi dirigente esportivo do Sporting Clube Maranhense e é sócio fundador e membro também do Rotário, da Marinha Grande, Rotário Clube da Marinha Grande. Ainda na área social, faz parte dos órgãos sociais da ADCER 2 e da Viva, sim. Como bom cidadão maranhense, é sócio de inúmeras instituições, entre as quais os bombeiros e o próprio Casal Galego, que já é sócio há 44 anos. Também com destaque no associativismo empresarial, portanto, ligado ao Centinf e à Open. Portanto, é um percurso que se foi encaminhando para esta área do associativismo, para esta área da participação cívica. No site do Mais MPM encontra-se também uma afirmação que é conhecido por estudar em pormenor os dossiês. Também era assim na escola ou era o marrão da turma? Não. Ou nem por isso? Não, nem por isso. Eu tive 2 percursos na escola. Foi o percurso até chegar à universidade e o percurso na universidade. Eu fui um aluno mediano na escola até o que chamaria hoje 12º, na altura não era assim, um aluno médio, razoável, 12, 13, não andava por aí, e eu acho que foi quando eu percebi que cheguei à universidade que tinha que estudar. E o estudar,
estudar para aprender, para executar e para fazer. E isso foi o momento em que eu comecei a trabalhar muito mais, a estudar muito mais. E isso levou-me a fazer um curso de engenharia no técnico, é um curso com 15 valores, com boas notas, fui o melhor aluno do meu curso e só percebi isso, confesso, quando cheguei à universidade. Até lá fui um cábula, para não dizer outra coisa. Ainda foste a tempo. Ainda fui a tempo, mas sim, quando percebi isso, sempre me preparava muito bem para os exames e por isso foi uma coisa que eu aprendi, mas confesso, aprendi muito mais tarde. Enquanto jovem achava que havia muitas coisas mais para fazer do que estudar. Aurélio, eu acho que realmente só se estuda no ensino superior, que até lá... É verdade. É assim um bocado... Não digas isso, pá, não digas isso à pessoal aí que já está chateado contigo. Olha, reitero o propósito deste nosso programa, portanto, olha, este ciclo de 3 programas, e o propósito tem muito a ver com o percurso de cada um dos candidatos, portanto, como é que chegaram até aqui e o que é que fizeram principalmente nos últimos 4 anos. Portanto, é olhar para esse passado, para o presente, ou seja, esta campanha eleitoral, e olhar para o futuro. Portanto, é isso que nos preocupa e é isso que nos trouxe aqui este desafio. O Aurélio é vereador na Câmara Municipal desde 2013, portanto já está há 2 mandatos, pelo Grupo de Cidadãos MPM, portanto, Movimento pela Marinha. Entretanto, é também presidente da AMAI, Associação Nacional de Movimentos Autárquicos Independentes, portanto, neste caso já desde 2015, e vou começar mesmo por aí, vou fazer a primeira pergunta, portanto, depois o Filipe, tal como tínhamos dito, vai fazer também algumas questões, mas eu vou começar mesmo por aqui, que é a questão dos movimentos. Há muitas dúvidas sempre em relação aos movimentos. E aqui temos a sorte de estar a falar com alguém que está à frente do movimento e está à frente de uma Associação Nacional de Movimentos Independentes. Alguns mitos que foram criados. O princípio dos movimentos tem muito a ver com a vontade que as pessoas vão mostrando, muitas vezes até desiludidos com a política ou com as pessoas que estão na política, portanto, e muitas vezes vão para os movimentos. Mas não é só isso, portanto, há mitos que se começam a criar, que os movimentos são, por exemplo, um espaço de dissidentes dos partidos, portanto, muitas vezes pessoas que fogem ou são empurrados dos partidos e vão para os movimentos, que estão assentes muitas vezes numa figura única, e que essa figura única é o pilar daquela estrutura. Quando a figura única sai ou o líder sai, esses movimentos vão todos abaixo, que terminam logo no dia após as eleições, como diz a lei, portanto, há aqui uma série de mitos que eu gostava que tu esclarecesses e juntasse a essas questões uma ou outra, e eu prometo que as próximas são mais curtas, não são tão complexas, que é a terceira vez que vais a votos. E apesar das melhorias visíveis, portanto, da primeira eleição para a segunda eleição, portanto, mais votos, mais participação, etc., o que é que te leva a acreditar que agora vai ser diferente? O que é que mudou? Ou se foi o próprio contexto que mudou, ou se é o próprio movimento que está a mudar? Bom, vamos começar pelo princípio da tua pergunta, que tem a ver com os grupos de cidadãos. Quando as pessoas falam em movimentos independentes, é um abuso de linguagem. É um abuso de linguagem porque o que efetivamente temos aqui são grupos de cidadãos e eleitores. É assim que, em termos da lei, nós somos classificados. E o termo é correto, é grupos, cidadãos e eleitores. É este o princípio de tudo. Ou seja, o que devemos criar, ou que ver criar à volta dos grupos de cidadãos, é um grupo de pessoas que procuram uma causa, procuram muitas das vezes uma pessoa, que procuram algo na sua terra. E é isso que os move para se juntarem e criarem um grupo de cidadãos que depois se candidata a uma autarquia. Os grupos de cidadãos só se podem candidatar nas autárquicas, não se podem candidatar nem nas legislativas nem nas europeias, portanto são apenas nas autarquias. E o que tem acontecido a nível nacional é isso mesmo, é que são cidadãos que andam à volta de outros cidadãos. E isto, naturalmente, também entronca naquilo que estavas a dizer. Há muita gente que vem dos partidos, com toda a certeza que há. E quem é que vem dos partidos? São aquelas pessoas que, por qualquer motivo, se entenderam que não era o lugar deles nos partidos, por as mais variadas razões, não vamos aqui agora escalpelizar isso, não vale a pena, mas percebemos que não era aquele o espaço que eles tinham. São pessoas que têm livre pensamento e que depois procuram o seu caminho fora dos partidos, mas é assim, reparem, uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, os grupos de cidadãos não são donos dos seus eleitores. Reparem, os grupos de cidadãos são grupos de pessoas que se candidatam nas autarquias, mas as pessoas que se candidatam às autarquias e votam nas autarquias, quando vier as legislativas, os mesmos cidadãos vão votar nos partidos. Portanto, o que eu estou a dizer é que o cidadão é um cidadão que se move à volta de uma causa, e isto é o que é generalizado, e por isso é que os grupos de cidadãos têm crescido imenso.
Em 2017 eram mais 950 candidaturas em grupos de cidadãos, é os dados que eu tenho na AMAI. São grupos de cidadãos completamente heterogéneos, não encontramos dois iguais, não há dois iguais. Há aqui um fator que parece que é relevante para aquilo que era a tua pergunta. É assim, só há grupos de cidadãos onde efetivamente há espaço para que o grupo de cidadão evolua. Em comunidades, sejam autarquias, câmaras, sejam autarquias, assembleias de freguesia, que não há espaço para criar grupos de cidadãos. E porquê? Porque o desempenho que está a acontecer nessas terras, nesses lugares, nesses órgãos, são suficientemente satisfatórios para o cidadão que não requer que um outro grupo de cidadãos se junte para se candidatar àquele órgão. E, portanto, os grupos de cidadãos aparecem normalmente onde há uma deficiente governação. E vejam o caso da Marinha e Leiria, por exemplo. Porquê é que não aparecem grupos de cidadãos em Leiria? Ainda não apareceram. Nós estamos sempre a falar de movimentos políticos. Sempre movimentos políticos. Os grupos de cidadãos eleitores... Porque parece que às vezes há alguma vergonha das pessoas que fazem parte dos grupos, portanto, dos grupos de cidadãos eleitores, em assumir a sua personalidade política, digamos assim, enquanto concorrentes a umas eleições. Filipe, isso acontece pelo seguinte, eu tenho uma noção que quando nós falamos no grupo de cidadãos, estamos a falar a este nível. Gente que é cidadão e que entra na política num processo de cidadania, como cidadão. E, portanto, ele pode dizer que não é político, mas no momento em que ele se candidata a um órgão político, ele está apolítico. Não vale a pena fugir disto. O termo muda quando se fala em independentes. É vulgar ouvirmos independentes nos partidos. E por isso é que eu não gosto de utilizar o termo movimentos independentes. Porque os independentes, que se calhar somos todos, ou não é ninguém. A diferença fundamental é quando nós vamos para um grupo de cidadãos, o grupo de cidadãos requer-se e foca-se na sua comunidade. Depende da sua comunidade. É aqui que ele intervém. E a sua limite acaba nas fronteiras da sua freguesia ou do seu concelho. Quando nós estamos a falar de um cidadão que se diz independente e que vai sobre uma bandeira de um partido ou com um emblema de um partido, naturalmente a independência dele não é apenas aquilo que é o seu espaço territorial, porque vai depender de uma distrital, vai depender sempre de Lisboa. Lisboa, porque é onde estão a sede dos partidos, só por isso. E portanto, isto é que é a diferença entre os independentes dos grupos de cidadãos e os independentes ditos de independentes que são nos partidos. E por isso eu costumo chamar-lhe os independentes dependentes, porque eles dependem de alguma coisa. Aqui os grupos de cidadãos são grupos de cidadãos, devem sê-lo, mesmo aqueles que vêm de partidos. Isso é claro que vem muita gente de partidos, mas isso faz parte da cidadania. E a prova disto é assim. Deixa-me só terminar de dizer isso. Sim. As pessoas vêm em litígio com o seu próprio partido, muitas das vezes o próprio partido não os escolheu a eles, e portanto eles zangados saem do partido e vão fazer um grupo de cidadãos. O que é facto é que muitos desses que saem dos partidos, por o partido não escolher, candidatam-se no seu órgão, na sua comunidade, e depois os cidadãos dão-lhe valor, e dão-lhe razão, e até lhe dão as presidências. Portanto, quer dizer que os cidadãos, que são no fundo a razão de ser de qualquer movimento político, seja partido ou seja um grupo de cidadãos e eleitores, esses é que são realmente os detentores da verdade, os detentores de quem manda na comunidade, e não aquilo que são os partidos ou os grupos de cidadãos ou outra coisa qualquer. Não, e só para terminar aqui esta questão, que é esse espaço que tu dizes que os partidos deixam, que fazem com que os movimentos surjam, e é esse espaço que tu achas que está a crescer para que o MPM, ou neste caso o Mais MPM, à terceira vez consiga ter um resultado que é vencer a Câmara, que é o objetivo, sim, certamente, do movimento? Sim. Aquilo que nos está a acontecer a nós tem sido transversal no país. Aquilo que nós temos percebido é, primeiro, o crescimento dos grupos todos. Há mais grupos, apesar da dificuldade que tivemos o ano passado, dos partidos nos criarem mais dificuldades, mesmo assim eu vejo grupos de cidadãos a criarem com mais quantidade, e aqui na Marinha Grande isso também nos tem acontecido. Nós começámos em 2013 apenas, elegemos um deputado, um vereador, desculpe, fui eu, e quando fomos para 2017 elegemos dois vereadores com mais do dobro dos votos. Houve um crescimento. E há uma situação na Marinha Grande que eu acho que é relevante, que é dizer assim, as pessoas em 2017, os cidadãos, votaram
mais em grupos de cidadãos do que no partido que ganhou. Portanto, o marinhense, que é isso que estamos a falar, o cidadão marinhense que nos está a ouvir, está crescentemente a acreditar que é possível criar num grupo de cidadãos uma estrutura, uma dimensão para poder gerir uma autarquia. Isso para mim é claro. E isso tem sido muito relevante, muito mais nestes últimos dias em que andamos na estrada, andamos na rua, andamos a falar com pessoas. Tem sido altamente gratificante ouvir e discutir com as pessoas. Portanto, eu acredito, sim, acredito que os marinhenses estão preparados para que se faça esse passo, que é um passo que já aconteceram em 17 municípios da nossa terra, têm grupos de cidadãos a conduzi-los, e na generalidade com sucesso. Podemos falar desde Vila Nova de Cerveira até Estremoz ou Ribeira Brava na Madeira, para não falar do Porto, ou Porto Alegre, ou Nadia, por aí fora. Portanto, há aqui cidades que criaram o seu grupo de cidadãos, que estão nas autarquias já há alguns anos, e o que é facto é que há uma satisfação da parte dos municípios. Aurélio, desculpa lá, eu não queria estar aqui a pergunta do Bruno foi um bocadinho extensa. A parte final, tu não concentraste muito na primeira parte da pergunta. Pronto. Relativamente à questão que ele colocou dos grupos estarem muito centrados numa personalidade ou numa personagem, e a questão também de, segundo a lei, os grupos cidadãos no dia a seguir às eleições extinguem-se. Pronto. Ou seja, a questão, nós conhecemos os partidos, para o bem e para o mal, e aqui não há nenhum estigma dos partidos, por isso é que eu estava a perguntar há pouco se vocês assumiam a vossa vertente política, digamos assim, porque aqui a questão é a forma e não propriamente, também pode haver diferenças de conteúdo, obviamente, mas a questão é se nós estamos a falar de movimentos inorgânicos, entre aspas, ou seja, os partidos têm uma determinada, para o bem e para o mal, têm determinadas características e têm uma determinada forma de organização interna. Nos grupos de cidadãos isso obviamente não acontece. Como é que estas duas questões da personalidade do líder e a questão da organização, digamos assim, sobretudo no dia a seguir às eleições? Filipe, deixa-me dizer-te o seguinte, a questão de andar à volta de uma pessoa. Se eu te perguntar quem é o vice-presidente da Câmara de Lisboa ou o vice-presidente da Câmara de Castelo Branco, tu não me sabes dizer. De certeza absoluta. Isto porquê? Porque essas mesmas candidaturas... Não queres que eu te surpreenda. Eu sei que tu és um homem sábio dessas coisas. Não, por acaso não sei, por acaso. Não, mas é normal. Menos de Castelo Branco não sei. É normal que não saibamos. Porquê? Porque nós, quando é nas autarquias, focamos essencialmente no líder. Podíamos até falar de Leiria, né? Nós conhecemos agora o Gonçalo, mas se calhar o vice-presidente número 2, até aí temos dificuldade. Mas isto é normal, é transversal. E nos grupos de cidadãos também. Os grupos de cidadãos também têm um líder, e os líderes são os líderes que naturalmente são o motor de desenvolvimento do grupo de cidadãos. Não tenho dúvidas. Agora, há exemplos claros também de grupos de cidadãos em que o líder, por qualquer motivo, afastou-se ou saiu, e o grupo continuou e continuou a ter sucesso. Tudo isto depende da estrutura que se criar, porque aquilo que diz a lei, que é o grupo de cidadãos extingue-se, não é bem isto, mas as pessoas é que abusivamente dizem que é assim, extingue-se no dia das eleições. Nem é no dia das eleições, nem eles extinguem. A gente deixa de ter um NIF, e tu sabes o que é que eu quero dizer, e por isso é que deixamos de ter... ter corpo. Mas, no entanto, é assim, eu pergunto, como é que eu hoje estou, em que estatuto é que eu estou na Câmara? Se um grupo de cidadãos não existe, como é que se continua a dizer que é o vereador do MPM? Então já não existe, já não era o vereador do MPM, era o vereador de qualquer coisa, mas não era vereador de nada. Portanto, a lei tem que ser alterada, e isto é recorrente, esta discussão. Não creio que isso seja vinculativo. É importante, é o seguinte, os grupos de cidadãos criam-se para eleições, têm um pico alto no dia das eleições e depois a situação do grupo de cidadãos vai declinando. Passa por uma fase muito morta. Isto é geral em todos os grupos de cidadãos. Praticamente tu não vês o movimento a meio do mandato de um grupo de cidadãos. Às vezes a gente dos partidos também diz a mesma coisa. Também não há movimento, exceto depois há as eleições das conselheiras e por aí fora, mas não há a mesma dinâmica que quando há
para as eleições. Aqui sim, as pessoas acordam, está tudo mobilizado, está tudo incandescente e está tudo a ferver. E depois das eleições, aqueles que têm poder, que têm pessoas eleitas, mantêm-se com muita atividade. Quem não tem pessoas eleitas, os órgãos, os grupos de cidadãos, têm tendência a esvanecer-se. Isto é geral, mas é muito engraçado, porque isto é cidadania, isto é como ir para um clube, de uma associação, ou um clube recreativo, ou seja, do que for. Quando ele tem dinâmica, quando ele tem projetos, quando ele tem coisas concretas, a gente vê ali pessoas à volta dele. No dia em que aquilo não tiver nada, e vimos agora na pandemia, os clubes fecharam, deixaram de ter importância. Portanto, os grupos cidadãos têm este sentido. Aqui, a diferença fundamental é a ideologia, eu acho. É assim, nos grupos cidadãos, por princípio, a gente não pergunta de onde é que ele vem. Vem da esquerda, vem da direita, de partido é que veio, vota em quem nas legislativas. Não quer saber nada disso. Não quer saber. Quer saber o seguinte: tem princípios, tem valores, acredita no projeto que estamos aqui a fazer, quer ajudar a nossa terra, então pode ser exatamente uma pessoa para integrar um grupo de cidadãos. Olha, temos que dar continuidade, senão ficamos aqui muito tempo nesta parte. Há aqui uma outra questão logo também no início, que tem a ver com o início deste último mandato, que é a entrada do MPM com os 10 vereadores na Câmara e a possibilidade ou não de terem pelouros. O MPM foi ou não foi convidado e se foi convidado, não aceitou ou o que é que aconteceu? Sim. Nós fomos convidados, nós tivemos uma reunião na sede da Rua 25 de Abril, na sede do PS. Essa reunião tive presente eu e a vereadora Ana Monteiro. Da parte do PS tiveram presentes várias pessoas, essencialmente a Presidente da Câmara, e tiveram depois o Presidente da Conselhia e o Presidente, salvo da Assembleia Municipal. E é evidente que fomos abordados para perguntar se pretendíamos pelouros. A nossa resposta foi esta: sim. Eu e a Ana estamos disponíveis para os pelouros que pretenderem que nós façamos. Onde é que a coisa parou? Foi quando nós perguntámos uma coisa. É assim, quando eu convidar um de vocês para uma coisa qualquer, eu tenho a certeza... Bem, vocês são meus amigos, se calhar nem perguntavam para quê, acreditavam em mim. Mas o que era normal era perguntar: vamos fazer o quê? E era isso que nós pretendemos. O que nós pedimos foi: digam-nos o que é que pretendem de nós, qual é o pelouro que nos querem dar, quais são as condições que vamos ter para o pelouro, quanto tempo vamos ter para o pelouro, que são 4 anos, o que é que fazer nesses 4 anos em cada momento, porque um projeto de 4 anos tem que ser um projeto faseado em determinadas ações, quais são os meios, e os meios humanos e os meios financeiros que vamos ter, e portanto era este o projeto, e foi aqui que eu nunca mais recebi resposta. Portanto, quando eu fiz esta pergunta, eu deixei de ficar sem resposta. E, portanto, aqui a questão é: se perguntas se o PS convidou, sim. Se o PS respondeu àquilo que era a nossa iniciativa, não. E se eu agora vos perguntar assim: vocês sabem qual era o pelouro que o PS me ofereceu? Vocês sabem? Não, por isso é que estamos a perguntar. E vocês não sabem, nem ninguém sabe, nem eu, porque não me foi dito. Portanto, não é assim, não podem convidar para algo da qual não têm um projeto para mim. Pelo menos eu não sei viver assim. Eu ia para um projeto e estava disponível para o fazer, desde que soubesse que projeto era, o que é que eu ia fazer. Não podia ir, era mão à frente e outra atrás, sem saber o que é que vou. Isso é que não vou fazer. Eu não sei viver sem um plano. E, portanto, foi isso que eu pedi e foi isso que não chegou. Aurélio, nestes 4 anos, portanto, passámos por 4 orçamentos, já foram votados 4 orçamentos. Vamos referindo-nos só a este mandato, obviamente. No primeiro o MPM absteve-se e nos 3 seguintes votou contra. Eu, ao rever algumas assembleias de votação do orçamento, em dada altura, isso foi mais ou menos recorrente em quase todas. O Partido Comunista dizia recorrentemente que vocês eram irresponsáveis porque não aprovavam os orçamentos e, portanto, no sentido que se toda a gente não aprovasse os orçamentos, a Câmara, o Executivo Permanente, não teria orçamento para cumprir. De qualquer das formas, o que eles acrescentavam era que vocês, ao votarem contra nos orçamentos, depois votavam a favor quando havia modificações. Portanto, não há aqui alguma contradição entre estas duas posturas relativas a uma realidade que, no fundo, é o dinheiro com que se pode fazer obra?
Sim. Olha, duas coisas. É assim, nós votámos o primeiro com uma abstenção, referindo que dávamos o benefício da dúvida. Foi esse o sentido. E os outros votamos contra porque entendemos que aquilo não é o orçamento que a Marinha Grande precisava. E se calhar ao fim de 4 anos as pessoas reconhecem que efetivamente não era aquilo que pretendiam, ou seja, aquele orçamento que foi ali escrito, que vinha ali plasmado, não era aquilo que as pessoas pretendiam, e a prova disso é que a insatisfação que as pessoas hoje têm. A questão da irresponsabilidade ou responsabilidade é assim, nós estamos ali num processo político, a mim o que eu pretendia fazer era uma coisa muito séria, era se o orçamento chumbasse, a Câmara não ficava sem orçamento. Atenção, há aqui dados que são fundamentais perceber nas regras. E isso é uma lacuna... Não a funcionar por duodécimos. Não há duodécimos nas autarquias. Duodécimos há no governo. Não há. Sim, mas é com base no orçamento do ano anterior, não é? Que é uma coisa distinta. Sim, então, tá bem. Vamos lá aqui ver. Peço desculpa pela indecisão. Não, porque é importante. Os duodécimos acontece no Estado, no governo do Estado. Aqui não existem duodécimos. O que existe é assim, se nós não tivermos orçamento aprovado para o ano que vem, vamos viver com o orçamento deste ano. Agora, qual era o sentido? Nosso sentido era assim, este orçamento não serve aos marinhenses. Ponto. Então qual é que serve? Bom, pelo menos esgotem o orçamento que tinham do ano anterior. Nós sabemos que a taxa de execução deste executivo é à volta dos 30% a 35%. Quer dizer que ficam por executar 60% a 65%. Se nós não tivermos orçamento para o ano que vem, nós, com o orçamento que tínhamos do ano passado, ainda ficamos com verba para mais 2 anos. Para mais 2 anos, dado que as taxas de execução são extremamente baixas. E isto é que nós entendemos sempre. Nós não concordamos com o orçamento que ali está, não concordamos, achamos que deve ser feito de outro orçamento e, sobretudo, o que é que nós lamentamos? É a capacidade, ou incapacidade, se quisermos, de executar um orçamento. Um orçamento é uma pedra-chave para a discussão dentro de uma autarquia, também dentro das nossas famílias, das nossas empresas. A gente faz um orçamento que é uma estimativa do que vamos gastar. É assim que se faz. É isto que é um orçamento. Agora, se nós fazemos um orçamento para 10 e depois gastamos 3, alguma coisa está errada. Então o orçamento não está correto. Então era preferível ter feito um outro orçamento onde nós tivéssemos uma capacidade para gastar, eu não digo os 100%, mas que tivéssemos 70%, 80%, um valor razoável. E, portanto, é este o caminho. Quanto às modificações... sim, desculpa. Não, quanto às modificações. As modificações é algo também muito estranho. Quando se faz um orçamento, é um plano para fazermos para um ano. Aqui o orçamento é de um ano, podia não ser, mas é um ano. Ora bem, a gente faz o orçamento, aprova-o em dezembro, quando chega ao final de janeiro já tem modificações. Ou seja, as modificações são tantas ao longo do ano que quando chegamos, eu já não digo ao fim do ano, a meio do ano, o orçamento está completamente desvirtuado. Ou seja, aquilo que foi aprovado naquele orçamento de dezembro, quando chegar a junho, julho, agosto, temos um orçamento completamente distinto. É isto é que eu acho que é uma falta de planeamento, descoordenação, incapacidade de gerir. É isto que nós censuramos. Essencialmente, se olharem, e eu sei que o Filipe lê isso com atenção, as declarações de voto que lá estão, é isso que nós sempre dizemos. O nosso calcanhar de Aquiles é não sermos capazes de ter uma Câmara que gira aquilo que é um orçamento. Isso não tivemos, nunca tivemos. Aurélio, isso quer dizer que, independentemente daquilo que fossem eventuais tentativas de algum diálogo para fazer um orçamento de acordo, se calhar, e até porque nós estamos a falar, o PS estava em minoria, portanto precisava sempre de alguém para aprovar os orçamentos. Partindo do princípio que haveria vontade porque o PS disse isso várias vezes, inclusivamente a CDU, que negociou algumas coisas com o Partido Socialista, aqui a negociação com o MPM, daquilo que eu percebo, no fundo acabava por nunca ser possível, uma vez que o que estava em causa sobretudo era a falta de capacidade que vocês reconheciam no Executivo para não cumprir o orçamento. Portanto, ou seja, não valia a pena... Não vou interpretar bem aquilo que estás a dizer. Não estás. Deixa-me complementar o que tu estás no teu raciocínio. Deixa-me dizer-te o seguinte. É evidente que nós fazíamos projeto
para outro orçamento, ou um orçamento que fosse mais realista, mais execuível para aquilo que era a governação que tínhamos. Ou seja, não vale a pena tu andares em 2017 a dizer que fazes a piscina, e em 2018 que fazes a piscina, e em 2019 que fazes a piscina, 2020 fazes a piscina. Para quê? 2021 fazes a piscina? Não fazes. Portanto, se a gente não tem vontade de fazer a piscina, epá, então não vamos pôr no orçamento. Vamos pôr no orçamento aquilo que efetivamente a gente quer fazer. E que a Câmara, o Executivo, a Presidente não é Presidente, é os 3 membros do Executivo Permanente que lá estavam, têm capacidade de executar. Esse é que era o meu ponto. Eu estou disponível. E, portanto, quando fizermos projetos, e se olharem para aquilo que é as nossas declarações de voto, nós sempre colocamos lá aquilo que nos parece que são o parte mais estruturante da Câmara, e a parte estruturante não tem que ser uma coisa feita até num mandato, podemos planeá-lo até para 2 ou 3 mandatos, porque em 4 anos não é possível fazer aquilo que não se fez em 20, né? Porque há aqui processos estruturais que não temos e que devíamos ter tido, e portanto temos que o fazer. Agora, não vale a pena planear, orçamentar algo que à partida eu sei que não vou pôr. E por isso é que brevemente estou a dizer, janeiro, fevereiro, março, começam a haver as modificações. Olha, isto afinal já não vamos fazer. Olha, aquilo também já não vamos fazer. Bom, aquilo não é sério. Aurélio, vamos passar aqui para um outro ponto, para tentar aproveitar o máximo do tempo, para passar pelo máximo número de pontos possíveis. Há uma outra bandeira do MPM, tem sido os regulamentos associados às associações e aos apoios às associações. Desportivas, essencialmente, mas não só. E o MPM tem tomado uma opção sempre de abstenção em todos os pedidos. E já explicado várias vezes, não só nas próprias reuniões de Câmara, como até em algumas conversas e entrevistas que o Aurélio tem dado em relação a isto. Mas também há sempre esta ideia de que, na prática, o MPM, nestes 8 anos, nunca apresentou uma proposta da sua iniciativa. E agora participaram, efetivamente, na construção dos regulamentos, portanto, ou seja, voluntariaram-se para contribuir para essa proposta. Mas olhando para aquilo que foi sempre a defesa do MPM e olhando para aquilo que é o resultado final dos regulamentos, dá a sensação, e tanto eu como o Filipe acreditamos um bocadinho nisto, que os regulamentos não têm estratégia e falta-lhe muita capacidade de avaliação. Ou seja, isto não é começar pelo telhado, fazer um regulamento... Desculpa lá, Bruno, os regulamentos não têm que ter estratégia, não é? Claro, mas não tem orientação. São um instrumento para... O que eu quero dizer é que não se percebe ali, naquele regulamento, a estratégia. Porque tem pontos a apoiar de um lado e pontos a apoiar do outro. Sim, mas quem ouça isso pode ficar com a ideia que o regulamento é a própria estratégia. E, no fundo, é o que é. A estratégia podia estar no regulamento, ou seja, nós no regulamento podíamos incutir o que é que pretendemos em cada uma das áreas. Mas deixa-me focar então na tua pergunta. É assim, quando nós lá chegamos, percebemos 2 coisas. A primeira é que aquilo que eles chamavam regulamento estava completamente desatualizado, estava completamente desfasado da realidade. Para falar de um regulamento que é mais fácil perceber, o do desporto, havia pontos que ainda iam buscar um regulamento de 1995 e 99, onde, por exemplo, não se contribuía para algumas modalidades que naturalmente na altura não existiam. Por exemplo, a patinagem de velocidade não existia em 99, portanto não podia estar naquele regulamento. Não é? Por exemplo, e outros. Portanto, nós percebemos isso quando chegamos. E quando chegamos, a primeira coisa que pedimos é vamos rever os regulamentos. Na auditoria, e vou falar isto, que isto o Filipe é sensível. Na auditoria de 2014, os auditores escreveram imediatamente isto. A revisão do processo de atribuição de subsídios é fundamental. Aquilo para nós é fogo, até o final há gente que também pensa como eu. Tal e qual. E, portanto, isto era para nós a bandeira que tínhamos ali em curso. É agarrar naqueles regulamentos, fazer novos regulamentos. E esta foi a nossa batalha desde tudo começou, em 2013, porque foi sempre este processo. Se vocês perguntarem que a nossa vontade era chumbar, era votar contra, era. Era porquê? Porque os critérios não eram equitativos. Os critérios criavam livre-arbítrio, e criam, ainda não foram alterados, ou ainda não estão em prática, portanto, criam livre-arbítrio, faziam uma coisa muito engraçada, quer dizer assim, olha, nós temos uma classificação de 0 a 50 perante um apoio, que tem que ser dado.
Se ele tiver mais de 25, ele é apoiado. Se tiver menos de 25, não é apoiado. Ok. Então temos um evento que tem 40 pontos. Ok. E depois temos um segundo evento que tem 30 pontos. Ok. E agora isso é correspondente a que verba? A que apoio? O de 40 depois tinha 10 de apoio e o que tinha 30 tinha 50. Então, mas onde é que está aqui a lógica? Onde é que estava aqui o raciocínio? E, portanto, isto foi algo que nos foi apoquentando. E depois outra coisa que me parecia assustadora. Para o mesmo objeto, para o mesmo apoio, uma vez dava-se 1, outra vez dava-se 10, outra vez dava-se 50. E aquilo era perfeitamente inócuo. Não votávamos contra porque precisávamos, sabíamos que as associações, as coletividades, os clubes precisam daquele apoio. Por muito que fosse injusto, por muito que fosse subjetivo, era preferível ter aquele que não teve nenhum mais. E por isso nunca em 8 anos, houve um apoio que deixasse de ser dado por causa do MPM. Não houve nenhum. Ora, o MPM está confortável com os novos regulamentos, ou seja, ganhar as eleições... Eu já vou chegar aos novos regulamentos. Porque é assim, quando nós lutávamos por isso, há um momento que foi decidido. E foi decidido ainda outra questão. E é aqui que se calhar, penso que vocês não têm noção, não tiveram conhecimento do assunto. Mas havia um regulamento que era um regulamento que abrangia todas as partes. A parte social, a parte desportiva e recreativa... E nós nunca tivemos de acordo com isso. E batemos o pé para se fazerem 3 regulamentos. Porque fazer um apoio para a área social não tem nada a ver com a área cultural ou com a área recreativa. Não tem, são coisas distintas. E por isso temos que ter regulamentos diferentes. Felizmente conseguimos pelo menos esta levar à frente e fizeram-se 3 regulamentos. E quando se fizeram 3 regulamentos e foi feita essa decisão, nós disponibilizámos pessoas que são aquela equipa que tem trabalhado connosco nestes 8 anos e que são pessoas conhecedoras em cada um dos seus setores e eles foram disponibilizados e envolvidos e até bem participativos nestas áreas. E, portanto, aqui o que se fez, a Câmara contratou uma pessoa de fora para vir fazer a coordenação do trabalho e fizeram-no. Fizeram-no com a participação do MPM também, o MPM participou nele. Se me perguntarem se é o melhor regulamento, é um regulamento. Deixou ali aberto uma coisa que para mim é fundamental, que é, em cada 3 anos é obrigado a ser revisto, o que me parece que, pelo menos, se for uma maldade que foi criada agora, é uma maldade que dura 3 anos, e, portanto, e mesmo durante estes 3 anos, ele pode, em qualquer momento, vir a ser revisto. Não está testado, está simulado. Portanto, quando em cada um dos 3 grupos que foram criados, eles fizeram a simulação se com este regulamento ficavam prejudicados ou beneficiados as instituições, os clubes, as associações, porque para nós isso era um ponto de honra, não prejudicar. E, portanto, isso foi simulado, mas não está testado. E vai ser testado, enfim, como vocês sabem, ele foi promulgado em 1 de fevereiro deste ano, mas não está ainda em vigor. Só vai entrar em vigor em 2022, exceto na área desportiva, que já vai ser na próxima época, que iniciará daqui a 2 ou 3 meses. Portanto, se vocês perguntarem se é o melhor regulamento que é, não é. Sei da vossa, que também é minha, a questão da avaliação. Eu concordo perfeitamente da vossa ponto de vista. Sobretudo, o Filipe é um defensor disto, e eu também, ainda te disse isso na sexta-feira. Na sexta-feira eu disse isso claramente. Não, eu não sou só defensor, como propus isso. Eu sei, e não foi assim. Na consulta pública. Eu sei, por isso eu me referi a ti, porque sabia disso, ao Filipe. E isso, digamos que é da parte da cidadania, da tua parte, um excelente contributo. Naturalmente, eu também concordo contigo. Todas as coisas que nós damos, temos que ser potenciados. Quando há um apoio, seja o que for, seja a que instituição for, ele tem que ser potenciado. A gente tem que perceber, se demos 10, o que é que aqueles 10 contribuíram para aquela associação, para aquela comunidade, para aquele desporto, ou para aquele teatro, ou seja o que for. E isto não é avaliado desta forma. Nós não temos noção disto. E isto eu concordo perfeitamente que é um processo que tem que ser mais cortinado. Não está a sê-lo e não vai ser também neste regulamento, e eu concordo com isso. Agora, é assim, estou desejoso de vê-lo pôr em prática para ver qual é o desempenho e, sobretudo, há uma coisa que me parece que vai acontecer, é torná-lo mais equitativo. Para mim isso é uma injustiça tremenda, haver uma coletividade que pede para um telhado e leva 1000 euros, outra que pede a seguir para um telhado parecido e leva 10 mil, e depois uma pede e recebe 40 mil.
Epá, Olha, de qualquer maneira não posso deixar de fazer aqui uma pergunta e peço desculpa ao Bruno. Cuidado com o tempo, Filipe. Olha, estamos muito apertados, não podemos martelar nas mesmas perguntas. De qualquer maneira, em julho de 2018 há uma proposta, porque não estava contemplada a questão das equipas da primeira divisão. Não sei se estás recordado, com certeza. Gosto. Pronto, porque tínhamos duas equipas, uma de séniores femininos do handball e o hóquei, nessa altura, estava na primeira divisão. E, portanto, foi votado por unanimidade um apoio de 35 mil euros. Qual foi o critério? Nenhum. Eu ia para perguntar assim, porquê 35 mil? Que é uma questão que tu colocas muitas vezes. Porquê 35? Porquê é que não 40 ou 27? Sim, mas o MPM também votou favoravelmente essa Filipe, alteração. E eu fiquei sem perceber se foi porque... Pronto, não. Quer dizer... É importante o seguinte, é importante que se contribua mais quem tem mais visibilidade. Pronto, isso é um fator que parece-me que é relevante. Se está na primeira divisão, seja de que modalidade for, tem um relevo diferente de que se estivermos a jogar na distrital. E, portanto, há que ter uma contribuição. A Câmara tem que ter uma contribuição diferente. Isto é verdade. Quantificá-la é uma situação muito mais difícil. E, portanto, quando dissemos que era 35, tínhamos essa hipótese que tu estás a dizer, Filipe. Era dizer, olha, a gente vota contra. E teria meio mundo a voltar a dizer, lá está o MPM a votar contra um subsídio de apoio a uma coletividade. E era isso que eu não... Não, tinham-se abstido com declaração de voto. Não, ali era uma situação diferente. Ali não estava no âmbito do regulamento. Sim, eu sei que aquilo era... Estava no âmbito da alteração do regulamento. Aliás, no mesmo dia, alterou-se para que outras modalidades pudessem entrar. Foi a primeira vez que a patinagem em linha passou a estar ali. Portanto, a patinagem de velocidade. E, portanto... Olha, temos que andar em frente, que ainda nos faltam meias perguntas e já acabámos o tempo desta primeira parte. Vamos fazer a última pergunta desta primeira parte e depois guardamos as outras, se for possível, para fazer no final de uma forma mais rápida. O Armando Constâncio, aqui no Plágio, numa das nossas sessões anteriores, acabou por assumir que a oposição atual é muito mais ativa do que era no tempo dele, no tempo em que ele esteve na Câmara. E isto deve-se, efetivamente, ao trabalho que o MPM tem mostrado nestas reuniões. A pergunta aqui é um bocadinho mais ambiciosa, ou seja, este trabalho é suficiente, não faltam antes, ou seja, não falta algo antes, nomeadamente as propostas, e algo depois, nomeadamente a avaliação dos resultados, porque, até porque a intervenção do MPM muitas vezes é mais técnica do que política, ou seja, é mais quase de pormenor do que propriamente por maior, não é? Ou seja, o trabalho por trabalho é suficiente ou há aqui trabalho de qualidades que está a faltar ao trabalho mais efetivo? Vamos ver, nós apresentámos muitas propostas ao longo destes 4 anos, né? Estamos a falar de mandato anterior, muitas propostas. E reparem... Aurélio, desculpa lá, se as propostas não forem agendadas, nunca podem ser votadas. Filipe, agendas ou não agendas, podem ser votadas e não ser executadas. Não, mas estou a dizer isso no sentido de as tornar vinculativas. Ok, mas podes fazê-lo. Olha, eu vou-te dar um caso concreto. Em fevereiro de 2020, há 1 ano e meio, nós fizemos uma proposta concreta, foi agendada, foi votada e até hoje não foi executada. Sabes o que foi? Foi a da FEIS. Pronto, estás a ver? Portanto, temos aí exemplos perfeitamente iguais. Porque tu repara, o Executivo, Câmara, decide, mas quem executa é o Executivo que tem pelouros. Se o Executivo que tem pelouros não quiser executar aquilo que os 7 membros decidiram, não executa. E perguntas-me assim, o que é que há que fazer? Bom, o que há a fazer é o que a gente faz, vai berrando, vai gritando, vai dizendo que não está correto, não é isso, que era necessário. Repare, esta da FEIS era tão importante que neste momento foram buscar o programa, a proposta que a gente fez e vão pô-la em prática. Perdemos foi 1 ano e meio. E é isto que me parece que é importante. As propostas foram. Nós fizemos mais de 450 entre propostas e declarações de voto. Nós fazemos sempre a numeração de cada uma delas. E por isso eu sei o número em que vamos. Já passámos de 450. Ora bem, dessas todas, será que, reparem, mesmo que não sejam agendadas, como dizes tu, Filipe, se tu estivesses no Executivo, tu, o Bruno, ou o Sr. Manela, a Sra. Maria, que ali está, e se percebessem que aquilo era uma bondade para a terra, como esta que estamos a falar do FEIS, então não era de colocar, não era de trazer, não era de fazer. Filipe, a vontade não é, temos que obrigatoriamente passá-la
para a proposta para ser agendada. Porque é como eu te digo, o peso de estar agendada ou não estar agendada é rigorosamente o mesmo quando tu tens alguém, no caso, os 3 membros que estavam no Executivo, que não querem pôr em prática. E a lei autárquica, que é outra coisa que é fundamental percebermos, até porque eu sei que a maior parte dos ministros naturalmente não sabem a lei autárquica, e cobram-me isso muitas das vezes, então, mas porquê é que vocês não exigem? Mas porquê é que vocês não fazem? E eu percebo a vontade das pessoas e a vontade delas não é mais que a nossa. Nós também a temos. Mas a lei autárquica não permite. Está feita desta forma e por isso nós somos impotentes. As pessoas até às vezes me dizem assim, vocês são 4 na oposição, vocês são mais que a maioria, porquê é que vocês não exigem? E a gente pode exigir, e a gente pode votar, mas o que é facto é que a estrutura que aqui está, não, as pessoas têm a tendência de comparar com o que acontece no governo, que tem uma Assembleia da República, aqui não temos essa forma. Não há uma Assembleia da República que possa dissolver um governo. Aqui o Presidente da Câmara, a lei autárquica, diz assim, o Presidente da Câmara é para ser para 4 anos, ponto. Quantos Presidentes da Câmara, ao longo do seu mandato, foram destituídos? Só aqueles que renunciaram. Se o Presidente da Câmara quiser, e ainda acontece outra coisa, se ele renunciar, passam para o número 2, para o número 3, para o número 4, vai até o final da lista. Têm todos renunciar para poder depois haver eleições. Vocês reparem, a lei autárquica está feita para nunca haver alteração durante os 4 anos sobre qualquer legislação. E eu digo isto, e disse aqui como disse na Assembleia da República, já disse isto também, tem que mudar a lei autárquica, tem, mas isso, voltamos outra vez, não são os grupos de cidadãos que o vão fazer, vão ser os partidos, se quiserem. Como eles se sentem confortáveis com o que têm, pronto, vai acontecer assim. E isto, deixa-me só dizer uma coisa, e extrapolando até para a minha experiência fora da Marinha, nem quero falar da Marinha, se quisermos podemos também incluí-la. Isto cria muitas das vezes alguns presidentes da Câmara que são pequenos ditadores. Ou seja, eles podem, querem e mandam, sabem que não são destituídos e nada lhes acontece. Isto acontece, é frequente. Vocês, se ouvirem outros conselhos, ouvem esta conversa sistemática. Quem está em situações como nós, que é sem pelouros e apresentando propostas e nada acontece, é uma situação extremamente angustiante, acreditem. Olha, vamos aproveitar isso para passar para a fase do presente, ao Filipe, porque senão ficamos aqui entalados. Eu abro as hostes. Ficou aqui, de facto, muitas questões. Não, mas pode ser que a gente ainda consiga passar de forma rápida no final. Sim, com respostas mais rápidas, pode ser que a gente consiga. Em relação ao presente, eu ia começar aqui a dar o pontapé de saída por aquilo que foi o princípio desta campanha, chamemos assim, desta grande campanha, portanto, no sentido em que, na prática ainda não começou, mas já está a ocorrer há algum tempo. O que é que o Mais Conselho pode dar ao MPM, ou o inverso, o que é que o MPM pode dar ao Mais Conselho para ser juntado? Reparem no seguinte, nós agora já falamos no ex-MPM, ex-Mais Conselho. Ou seja, aqueles 2 grupos de cidadãos que vocês disseram e bem que no dia das eleições se extinguiram, já estavam extintos, não é? Portanto, já não existiam. Para além disso, o que aconteceu foi uma vontade muito grande de que os 2 grupos de cidadãos se fundissem e que tornassem apenas um grupo de cidadãos a ir a eleições. Esta era a premissa única. Só queríamos tentar que os 2 grupos de cidadãos formassem um único grupo de cidadãos. A Marinha Grande não tem espaço para 2 grupos de cidadãos. Isto é que é verdade. E, portanto, foi esse o nosso foco. O que é que cada um tem trazido? Tem sido extremamente gratificante trabalhar com, no caso, o João Brito, que é a pessoa que lidera ou que liderava o ex-Mais Conselho. Porquê? Porque quem faz os grupos de cidadãos são os grupos de cidadãos, são os eleitores, são as pessoas, e são estas pessoas que, com princípios e valores semelhantes, conseguem trazer para o Mais MPM aquilo que é a mais-valia de cada um deles. Naturalmente vão trazer alguns defeitos, nenhum de nós é perfeito, eu pelo menos não tenho essa presunção, mas temos a certeza que trazem muitas coisas boas daquilo que são os valores de cada um deles. E por isso eu acredito perfeitamente que o Mais MPM vale mais do que o ex-MPM e o ex-Mais Conselho juntos. Olha, relativamente às listas que se apresentam às eleições, normalmente há sempre aqui, eu penso que isto é um bocado transversal, quer a partidos, quer no caso do Mais MPM, algum cuidado em escolher pessoas da Vieira,
sempre muita atenção à Vieira, a moita é algum parente pobre, ou os votos da Vieira são essenciais para chegar ao poder. Não. E se de facto é fácil, nós sabemos que na Vieira com certeza que há muita gente boa e muita gente competente, mas... E na moita também. Sim. Na moita também. O que eu te digo é o seguinte, não tem sido esse o princípio que norteia o Mais MPM. Nós dissemos isso quando nos fundimos, nesse mesmo dia. A escolha das pessoas tem sido, pelo menos desde que eu me estou num grupo de cidadãos, feita por aquilo que a gente entende as competências daquela pessoa para a tarefa. Isso tem sido para nós o mais importante do que se é homem, se é mulher, se vem da galeota ou se vem do pilado, se é branco ou negro, se tem uma orientação sexual a B ou C, ou outra coisa qualquer. Isso não me interessa nada. Interessa-me é o seguinte, a pessoa para aquela função tem competências e para isso fazemos outra coisa, definimos as competências. Competências para uma Câmara não é as mesmas competências para uma Assembleia Municipal e também não são as mesmas competências para uma Assembleia de Freguesia. E, portanto, isso inclui as competências políticas, certo? Políticas, também políticas. Apesar, começámos essa conversa ainda há pouco, a questão de os grupos cidadãos terem uma componente pouco politizada, pouca experiência. Pouco ideológica, mas política. Ideológica não tem nenhuma. Experiência política. Eu acho que tenho de convencer que não há mal nenhum em dizer-se que se é político, que se quer ser político. Não, mas repara, eu estou político, certo? O que é que eu digo não ser político? Não ser um político no sentido partidário. Ou seja, o político, qualquer um de vocês também são políticos, têm opinião. Quem imita opinião é um político, porque imita aquilo que pensa, aquilo que sabe, e vocês também o fazem. Não é esse o sentido. Eu não vejo esse sentido nessa forma. O que eu vejo é o seguinte, a experiência de quem teve uma vivência política, quando vocês olham para o Mais MPM, não encontram ninguém. E se calhar nestes 8 anos encontrei eu uma pessoa, o malogrado Jorge Martins. Foi a única pessoa que tinha tido uma experiência política ativa quando chegámos aos grupos cidadãos. Por todos os outros eleitos, eu, Ana Monteiro, o Jorge Marques, sei lá, o Armando Coimbra, o Wilson, toda a gente vem de outras experiências muitas vezes do associativismo, que ainda agora falávamos, é uma excelente escola, porque é aí que a gente aprende muitas das coisas, da experiência que trazemos para aqui, e depois a experiência profissional de cada um, da maneira como a gente gera as nossas casas, as nossas empresas, os sítios onde trabalha, e portanto, esse é que é o princípio. E aqui vamos ver, quando a gente fala em competências, dizemos assim, quem é que tem capacidade para poder fazer uma discussão política na Câmara? Se calhar nenhum de nós. Mas também digo-vos uma coisa, também não tenho a certeza se daquelas pessoas que têm 20 anos da política ativa, se o têm capacidade para discutir politicamente. Também tenho dúvidas sobre isso. Agora, não é isso, acho eu, que os cidadãos precisam. Francamente, o que os cidadãos querem é terem uma terra que seja bonita, uma terra que seja boa de viver, uma terra que as pessoas se sintam felizes. Isto é o que as pessoas querem. Querem lá saber se é o Zé ou o Manel que o gera. Isto é um sentimento. E por isso é assim, nós só chegámos, nós que precisamos MPM na altura, agora mais MPM, só chegámos à política porque entendemos que podíamos contribuir com o melhor mais do que aquilo que tínhamos. Foi só esse o princípio. Não tenho sede nenhum do poder. Felizmente não preciso da política para viver. Nem ninguém que está no mais MPM precisa. Portanto, não é esse o nosso caminho. Queremos participar na cidadania. Da mesma forma que o fiz em muitas associações que vocês referiram, filo sempre de coração aberto, nas associações de pais, estou sempre disponível para ajudar. É isso que eu quero fazer, é ajudar. E aqui também é um princípio. E nessa questão, esse esforço todo tem sido entregue a essa possível candidatura e a essa possível vitória numas eleições, dá sempre a sensação que ela é muito mais canalizada para a autarquia do que propriamente para as juntas. Ou seja, o Mais MPM não está muito preocupado com as juntas, ou seja, não é um objetivo, não é. ou tem tido mais dificuldade? Não, a questão não é assim, não. De todo, Bruno, de todo. Deixa-me dizer o seguinte,
Eu entendo que, por exemplo, a Assembleia Municipal é o órgão onde devia estar os senadores, os pensadores da terra. E já teve. A nossa Assembleia Municipal teve excelentes membros. Agora estou no plágio. Também. Não, ou vêm ao plágio. Não vêm todos, mas vêm alguns. Não, isso é verdade. É verdade. Porque esta é que é a questão. Mas é lá que devia ser o pensamento. O ver a terra de helicóptero. Ok? É isto que eu vejo para a Assembleia. E por isso a Assembleia tem que ser sempre alguém que seja pensante. Que seja, aquilo não é um órgão executivo, é um órgão deliberativo, mas que seja alguém que consiga olhar e ver mais à frente. Esse é que é o princípio. Mas, no entanto, dos 3 órgãos fundamentais que existem, Câmara, Assembleia Municipal e Assembleia de Freguesia, quem gera o território, quem decide o território, é o Presidente da Câmara. Mas isto não há dúvida, porque ele é que tem a massa, ele é que distribui, ele é que faz o planeamento, ele é que diz que obras é que se fazem, e por isso a importância da Câmara numa autarquia, num concelho. Não é por desprimor de uma junta de freguesia, de uma Assembleia de Freguesia, bem pelo contrário. Se me perguntarem, as Assembleias de Freguesia mais importantes são aquelas que ficam fora da sede do concelho. Não é só na Marinha, a Marinha até só tem 3. Mas eu conheço Barcelos que tem 61. E digo a mesma coisa. Todas as freguesias que ficam longe da sede do concelho têm uma importância muitíssimo maior do que aquela que é na sede do concelho. Porque a tarefa da Assembleia de Freguesia, da sede do concelho, cruza-se, mistura-se. Podia ser perfeitamente uma divisão da Câmara. Eu já defendi isto também nos órgãos próprios. É assim que eu imaginava. Os partidos só não querem fazer isto porque precisam dos presidentes de junta que estão distribuídos nas sedes de concelho. Só por isso. Porque o conceito eles entendem e concordam. Por isso é quando eu digo a Vieira e a Moita são muitíssimo importantes para a nossa terra, sim, porque estão mais distantes de nós e, portanto, são importantes no contexto local. Mas isso é a desvalorização da Junta de Freguesia da Marinha? Não é da Marinha, é das sedes de concelho do país todo. Certo, oh, Filipe? Não estou a falar da Marinha específico. Claro. A Marinha é um exemplo apenas. Não é? E agora, reparem, agora até temos mais delegação de competências para as juntas. Mas eu recordo, por exemplo, a limpeza da Avenida José Gregório. Até há muito pouco tempo, metade era da Câmara, metade era da Junta. Então isto tem algum sentido? Quando as pessoas dizem a limpeza da praceta que fica à frente da sede de Picassinos, quem é a responsabilidade? Estão a ver o que eu quero dizer? Há aqui uma interface que é difícil a gente perceber quem é um e quem é o outro. Por isso eu defendo isto. Agora, se me falares da Vieira, sim, a Vieira sim, está longe, até tem um pinhal de distância, também a Moita também tem um pinhal de distância. Agora tem menos pinhal, mas está aqui uma distância. Aí tem uma força maior as freguesias que ficam fora da sede do concelho. E tem importância por isso. Agora, no contexto, respondendo concretamente à tua pergunta, sim, a Câmara Municipal tem um peso que não tem nenhum dos outros órgãos. Sim. Ok. No caso do MPM não conseguir uma maioria, quais são os cenários que o MPM põe em cima da mesa em termos mais de MPM, pode ser do mais MPM? Já estamos no presente. Temos duas partes. A primeira parte é MPM, a segunda é mais MPM. O mais MPM. Quais são os cenários que o MPM aceita para governar ou prefere governar sozinho? Não. As coisas boas da vida fazem-se acompanhado. Okay? Portanto, não sou capaz de pensar as coisas sozinho. Não se fazem as coisas sozinho e muito menos na gestão de pessoas e gestão de um território. Ou seja, aí não estás de acordo com o discurso do 25 de Abril da Sra. Presidente? Não. Deixa-me até dizer para clarificar isso. A questão da Sra. Presidente só foi desenquadrada do momento, ok? Ou seja, a discussão da Sra. Presidente tinha todo o sentido feito no Largo do Rato, que é o largo dela, a Sra. Presidente, é o Largo do Rato, é lá que ela tem que fazer essa discussão, para que essa discussão depois chegue ao Parlamento e aí a façam. Façam essa discussão e alterem. Alterem o quê? A lei eleitoral, que era isso que falávamos. Já agora eu falei da necessidade de mudar a lei eleitoral. E isso é preciso. Que eu meti a busca. E é preciso por uma razão simples. A Sra. Presidente não foi capaz de explicar isto. A maneira como as autarquias estão geridas, quando temos num executivo, imagina tu estás numa coletividade
e tens na coletividade 10 pessoas na direção, em que 5 são de uma facção e 5 são da outra. Diz-me como é que se gera essa coletividade. E ali acontece isto. Ali, não é na nossa. É em todos os executivos nacionais de todo o país. O que acontece é isto. É que temos ali um executivo que devia funcionar como um conselho de administração, em que, ou se quiseres, como uma direção de uma coletividade, em que aquele que tem mais jeito para as contas é o secretário, aquele que tem mais jeito o técnico de contas é o Filipe, vai para tesoureiro, o outro que tem mais jeito lá para as obras vai tomar conta das obras. É assim que é feito. E cada um tem uma tarefa. E eu confesso que quando vim para a política em 2013, acreditei que era isso que me acontecia. Ou seja, eu venho das empresas, tenho alguma experiência mais das empresas do que, com todo o respeito, a senhora que é presidente, que é professora primária, e portanto pensei, bom, vai-me calhar a mim uma tarefa daquelas que eu conheço melhor. Bem me enganei, porque não era assim que isso funcionava. Portanto, deste ponto de vista, era importante que tivéssemos como o governo da República, que é nomeado o primeiro-ministro, e ele depois faz a equipa com quem ele quiser, mas são pessoas da confiança dele. Portanto, estás a ver, Filipe? Portanto, neste ponto de vista, a senhora Presidente não estava completamente descabida. Mas esse é um cenário que não, neste momento não se coloca. Impossível. Não, e até por outra coisa, eu vou dizer porquê. Porque quando tu tens um governo em que o primeiro-ministro escolhe a sua equipa, ele depois tem elementos que o vão fiscalizar. Quem é? A Assembleia da República. Claro, e aqui não temos esse escrutínio, claro. E se fosse aqui, a gente aqui diz assim, a Assembleia Municipal é o órgão fiscalizador da Câmara. Mas, Filipe... Não, isso é impensável. É impensável no atual modelo. Sim. Não é possível, não é, e agora não é desprimor para as pessoas que lá estão, não é isso, não é? As pessoas vão 3 em 3 meses fazer uma assembleia, a maior parte delas não faz ideia nenhuma do que é que está a passar. Vai amanhã haver uma Assembleia Municipal, eu estou a dizer amanhã, dia 30, vai haver uma Assembleia Municipal, e muito provavelmente hoje... Já houve. E olha, até vale a pena, agora já não vale a pena, pessoal, podem agravar, porque vai ser uma coisa vergonhosa, nunca vista, a Assembleia da Manhã. Mas pronto, depois as pessoas vão saber o que é que aconteceu. De qualquer forma, o que eu quero dizer é assim, as pessoas, os membros, os deputados municipais, não têm conhecimento, saber, para poder fiscalizar a Câmara. Quem é que faz a fiscalização da Câmara? Quem é? A oposição no Executivo. Não tenham dúvidas que é isto que acontece. Portanto, quando a lei eleitoral mudar, tem que mudar aqui uma série de situações. Não é apenas uma coisa, como disse a senhora Presidente. Por isso é que caiu descontextualizada, está bem? Sim, mas os cenários que se colocam na prática quais são, afinal, para mais anos? Olha, para nós é assim, nós claramente o que pensamos é, no dia, e isso vai acontecer, nós esperamos naturalmente no dia após das eleições acordarmos com uma nova gestão da Câmara, que sejamos nós, claro, mas nós vamos fazer consensos, não é? Nós vamos ter todo o prazer em trabalhar com aqueles que estiverem dispostos e disponíveis para ajudar na governação e a trazer a Marinha Grande para aquele patamar onde já tivemos e onde merecemos estar. E eu digo mais, a postura e o relacionamento que nós tivemos foi sempre uma postura de diálogo e de abertura com todos os parceiros, não é com A, com B ou C. No entanto, nós temos uma certeza, é que só haverá mudança se nós tivermos um líder diferente. Porque se continuarmos com os mesmos ingredientes, só podemos comer do mesmo. Certo? Isto é para mim claro. Agora, reconheço que todas as pessoas têm algum valor. Todas as pessoas têm um valor. E, portanto, com esse potencial e com o potencial da nossa equipa e dos trabalhadores da Câmara, eu acho que vamos conseguir gerir bem a Câmara. Mas, quer dizer, não respondeste à pergunta que eu te fiz. O Aurélio não quer responder. Não. Se perguntares se eu vou trabalhar com outras pessoas, se eu vou convidar outras pessoas para trabalhar... A questão que aqui se coloca era a mesma coisa que eu estar a perguntar ao António Costa antes das eleições, o que é que ele equacionava como cenários políticos no caso de não ter a maioria absoluta. Se o acordo de incidência parlamentar, se uma coligação, se um governo multicolor, o que for. Agora, em relação à Câmara, concretamente, é evidente que eu percebo, e é legítimo, que quem se candidate que queira vencer. E se calhar, preferência, e também é legítimo, com maioria absoluta, para não ter que passar por essa questão dos 5-5, que tu falavas há pouco, 5 de uma facção e 5 de outra. Pronto.
sabendo, quer dizer, a questão é, qual é o plano B? Há plano B ou não há plano B? O que é que o mais MPM privilegia em termos daquilo que pode ser a governação numa situação de vencer as eleições, mas em minoria? Eu já te disse, comecei por dizer ainda há pouco isto, é que nós vamos ter todo o prazer de convidar as pessoas que forem eleitas a trabalhar. Ou seja, o mais MPM está disponível a dar pelouros à oposição. A todos aqueles. E até te disse isso, que cada um deles tem valores. Não sei quem é que vai ser eleito, nós não sabemos nesta altura, nem sabemos quem é que vai a eleições. Portanto, mas para governar com o programa do mais MPM. Vamos ver. Olha, essa questão dos programas... que isto não é fácil, não é? Não, João, Filipe, deixa-me dizer-te outra coisa. Os programas, e tu és um homem que muito atento a isso, compara-os e diz-me assim, 90% dos programas são iguais. E nem tinha sentido ser ao contrário. Porque então é porque não vivíamos nesta terra, não era, Filipe? Quer dizer, quem vive aqui percebe que os problemas são os mesmos. Os programas podem ser iguais, mas as prioridades muitas vezes são diferentes. Atenção. E quem as executa? Filipe, o segredo disto, e tu vistes que a conversa que ainda agora tivemos foi nesse sentido, mais do que o que está nos programas, é como e quem é que vai executar o programa. Não tenhas dúvidas que esse é o problema da nossa autarquia há alguns mandatos. É quem executa. Não, o programa em si é delicioso, é ambicioso, é interessante. Eu posso pegar num programa da CDU ou do PS e executo. Mas executo. Entendem o que eu quero dizer? A ação é fazê-lo, não é estar no papel. Porque estar no papel, o papel aguenta tudo. Não é isso que está... Aqui a questão, por isso é que eu te falava do líder. É importante termos novos líderes. Estes líderes, com todo o respeito, eu respeito as pessoas como pessoas. Agora, as pessoas não mostraram capacidade para poder gerir o nosso território. É isso que nos pode ser. Ora, vou pegar nessa tua deixa. Vou pegar na deixa das pessoas e vamos passar aqui para a fase, ou para as perguntas mais relacionadas com aquilo que será o futuro. Okay. O MPM, neste caso, o MPM tem posicionado sempre o seu discurso muito ao lado dos recursos humanos da Câmara. Por vezes até dando a sensação que de ilibar aqui alguma falha técnica, perdoando quase, ou escondendo, e passando essa responsabilidade para a Presidente de Câmara, que acaba por ser normal, porque é líder e é Presidente. Não é? Este trabalho não se pode vir a virar contra, neste caso, o mais MPM no futuro? A questão, Filipe, Bruno, não é possível gerir nada nem ninguém sem contar com as pessoas. A Câmara tem mais de 300 pessoas. E tem pessoas muito válidas. Mas estão pessoas que estão desmotivadas, que estão sem sentido. E isso é que é fundamental uni-los. Temos que trazer essas pessoas para a realidade da Marinha, para a necessidade da Marinha. E por isso, o meu foco é esse. Reparem, gerir a Câmara é gerir 40 milhões de euros e 300 e tal trabalhadores. Ponto. Ok? Se gerires bem estas duas coisas, a Marinha é uma terra feliz. E esta é que é a dificuldade. É gerir pessoas e gerir a verba que temos, né? Os milhões que temos. E aqui, por isso, o meu foco é muito nas pessoas, sim. E as pessoas não têm a ver apenas com as que lá estão, mas têm a ver, até uma coisa que me parece importante, que é a estrutura orgânica que a Câmara tem, que está completamente desintegrada, desatualizada daquilo que é possível. Não cabe na cabeça de alguém com bom senso ter apenas 6 divisões na Câmara. Tem de haver uma reestruturação orgânica. Precisamos de mais. Mas achas que a reestruturação orgânica que foi apresentada pelo Executivo Permanente, que não poderia de alguma forma... Empresa, mais pela empresa do que propriamente pelo Executivo, não é? Sim, ok, está bem, mas foi apresentada pelo Executivo. Sim. Aliás, as câmaras apresentam pouca coisa da sua lavra. Claro, é verdade. Mas que não podia de alguma forma resolver, ou pelo menos mitigar algumas dessas questões. Porque é assim, a impressão que fica, e obviamente eu e o Bruno, eu falo por mim, obviamente, que desde que as reuniões de Câmara, eu já disse isto várias vezes, não tenho problema nenhum em dizer isso, que desde que as reuniões de Câmara são transmitidas em live streaming, portanto eu vi-as todas. E as Assembleias Municipais, acho que também praticamente vi-as todas. E, portanto, o que me parece é que muitas vezes há
a questão dos recursos humanos é uma questão que se tem vindo a degradar. Eu não digo na qualidade dos técnicos, mas sobretudo até nos meios e na quantidade. Aliás, agora há pouco tempo entraram algumas pessoas lá para a parte das obras, algum arquiteto, ou dois, salvo erro. Entraram e saíram. Já saíram, pronto, não sabia. Não, essa é que é a questão, Filipe. Eu percebi o teu raciocínio, deixa-me... Eu acho que vou complementar. Antigamente nós tínhamos jardineiros, tínhamos carpinteiros, tínhamos não sei o quê, tínhamos isto. Não tem nada disso. Hoje em dia as câmaras não têm nada disso. Eu não estou a dizer que é bom ou que é mau. Agora, para aquilo que é o básico, dá a impressão, a sensação que se fica, esta é pelo menos a sensação com que se fica, é que a Câmara não tem recursos suficientes para fazer aquilo que tu muitas vezes dizes, que é fazer andar as coisas para a frente, ou seja, dá a impressão que há ali alguma entropia. Bom, Filipe, eu ainda agora dizia-te a questão das FIAs intermédias, não é? Os chefes de divisão. O que são poucos para as tarefas todas que têm, não é? Quando tu tens um chefe de divisão que tens a área social, a educação, o turismo, a saúde, mais uma série deles, não é possível, não é fisicamente possível uma pessoa ter tanta tarefa, ser responsável por tantas coisas. Esta é a verdade. Este desentendimento que foi expresso nesse trabalho dessa empresa que fez entre os chefes de divisão, isto é público. Foi publicado nesse artigo, nesse trabalho que essa empresa contratada pela Câmara apresentou, que dizia que havia desentendimento entre chefes de divisão. Eu pergunto, imaginem vocês nas vossas organizações, onde vocês trabalham, terem 2 ou 3 chefes em que têm desentendimentos, em que não se entendem. E, portanto, isto... qual é a consequência disto? É que depois vai desmoronar dali para baixo, não é? Vai desmoronar dali para baixo. Mas dali para cima é que vem a responsabilidade. É de quem lidera ou quem não é capaz de liderar. E isso depois vai destabilizar e entroncar no que tu estás a dizer. É verdade que há técnicos que se foram embora da Câmara. Há técnicos. Aliás, há mais um engenheiro que se vai embora agora em setembro. Mais um. Um veterano, quer dizer, um maduro, um sénior, não é? Porque os que estão a entrar são gente nova, com todas, eu acredito muito na gente nova, mas naturalmente falta-lhe tarimba, não é? Vão ganhá-la, não é? Agora, quando nós estamos a sair, vocês reparem... A experiência é uma coisa que se resolve com o tempo, não é? Claro, não há volta a dar, ao Filipe, por isso é que os cabelos brancos têm algum peso na vida, não é? Agora, a questão que se põe é assim, se tu olhares, até chefes de divisão, neste último mandato, saíram 2 ou 3, e saíram alguns até para chefes de divisão de Leiria. Portanto, é porque em Leiria lhes entenderam que tinham qualidades para ser chefes de divisão. E nós na Marinha deixámos-los ir embora. E porquê é que se foram embora? Não foi por ganhar mais? Tu ao dizeres isso não estás a assumir que há uma degradação da qualidade dos recursos humanos? Não, o que eu estou a dizer é que há uma insatisfação dos recursos humanos. Mas eu estava-te a dizer isso. As pessoas estão lá, estão competentes, têm competências, a generalidade delas, mas estão desmotivadas. Sim, isso se tu disseres sim. E depois se a pessoa disser que a pessoa está aqui desmotivada porque não vê objetivos, não vê lideranças, não vê possibilidade de promoção, olha, até isso, o Estado, eles são promovidos pelas classificações e avaliações que fazem. Ou seja, só se forem avaliados é que eles podem ou não subir na carreira e serem promovidos. A Câmara há muitos anos que teve muitos anos, não fez avaliação nenhuma. Não, mas olha, já agora deixa-me pôr aqui outra coisa na equação, porque tem tudo a ver, que é o Mais MPM votou sempre a favor da assunção das competências que temos vindo a protelar e que em 2022 vão passar obrigatoriamente para os municípios. Sim. Isto não é uma bomba relógio, sobretudo se estivermos a falar aqui que grande parte deste trabalho é um trabalho administrativo e de recursos humanos. Filipe, e por isso é que tu, se tens recebido as competências que estavam disponíveis, tinhas tido possibilidade de as ter discutido com o Estado, com o Governo, e discuti-los num tempo em que estavas sozinho, como fizeram muitos outros. Sozinho em que termos? Em vez de termos os 308 municípios a agarrarem tudo de uma vez, em que o Estado não quer ouvir ninguém, são muitos, se tu tens feito agora, tu tinhas possibilidade de negociar com o Estado, negociar o quê? As condições com que vais mudar. Mas para isso tu tens que fazer um trabalho de base. Por exemplo, a questão da educação. Leiria, em janeiro deste ano, assumiu a delegação de competências. Não assumiu no ano anterior e assumiu este ano. Mas sabes o que é que fez o ano passado, Leiria?
andou um ano a preparar-se. Um ano a preparar-se. Agora tu disseste bem, 2022 é amanhã, hein? Está ali. 2022 está ali. Vamos, por imposição, recebê-las. E eu pergunto, o que é que esta Câmara fez para se preparar para receber a educação em 2022? Nada. Fez nada. E, portanto, o que é que nos vai acontecer? Quando chegar em 2022, é o pânico. Por não estar nada preparado. Esta é que é a verdade. Agora, quando tu discutes, tens mais trabalho burocrático. Mas também sim, não mas eu quando estava a falar nisto, obviamente que eu percebo o teu ponto de vista, mas eu queria saber, do ponto de vista do Mais MPM, é que, de facto, se o Mais MPM for executivo permanente, vai-se ter que entender com a solução destes compromissos. Claro. E, portanto, como é que pensa ultrapassar isto? A minha questão era sobretudo nesse sentido. Começares a preparar, sobretudo, aquelas que são as mais complicadas. Saúde e educação. São as mais difíceis, de certeza. E, portanto, começares imediatamente. É assim que lá chegar, há de ser outubro, novembro, aí imediatamente arranjares uma equipa que diga assim, vamos preparar-nos para receber as competências da área da educação. Para quê? Para quando em 2022, não sabemos ainda quando, isso passar, nós estamos preparados, sabemos o que é que precisamos, neste momento tu não sabes o que é que precisas, quais as condições, tu nem tens uma carta educativa, tu não sabes qual é o diagnóstico que temos neste momento, a que temos é de 2009. Sim, eu não tenho, mas o município também não tem. Não. Quando eu digo tu, estou a dizer tu como se não. Mas tu não teres não era grave, desculpa lá, Filipe. A Câmara é que devia ter e não tem. Olha, mas vou-te lançar aqui eventualmente outra bomba. A Tung. Ok. O MPM quer extinguir a empresa municipal que gera Tung? Isto é verdade? E porquê que quer extinguir? Bruno, essa é a pergunta que mais me agrada responder durante esta noite toda. Podes-me fazer mais 20 perguntas. Porquê? Porque vai-me permitir explicar o que é que a gente pretende, o que é que a gente anda a dizer sobre esta questão dos transportes urbanos na Marinha Grande. O que nós dizemos é o seguinte: nós entendemos que os transportes urbanos devem ser internalizados dentro da Câmara. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os transportes urbanos devem ser geridos de dentro da Câmara. A Câmara é que tem que o gerir. E porquê? Porquê? Porque a Câmara tem recursos. Olha, até os recursos humanos que estão na Tunga pertencem à Câmara. Portanto, aquela gente vem para a Câmara. Tens ali uma administradora... E qual é a vantagem disso? É estratégico? Porque os recursos são os mesmos, não é? Não. Olha, tens uma administradora, na Câmara depois já não vais ter. Só para te dar um exemplo. E a questão tem a ver com a administradora ou com a função administração? Não, é a função de quem gera a administração. Vamos lá ver, quando nós temos um custo, imagina só isto, por exemplo, quando nós fazemos o transporte escolar, o transporte escolar é um transporte que a Tung não tem capacidade para fazer, ou seja, não temos autocarros para fazer isso. O que é que a Tung faz? Faz um concurso público, e esse concurso público concorrem X empresas e a Tung vai adjudicar. E adjudica por um valor. E depois, a Câmara, por esse valor, paga mais 15% do que a Tung vai pagar. Se for a Câmara a fazer o mesmo concurso, vai ganhar a mesma empresa por o valor que a Tung pagou. Tem 15% a menos. Com essa leitura, é assim, é um bocadinho contraditório em relação ao que estavas a dizer há pouco, porque a Câmara está entupida de trabalho, ou seja, há muito trabalho, há muita responsabilidade, e este modelo de empresas municipais que trabalhavam coisas muito específicas, que estivessem de forma autónoma, mas controlados pela Câmara, bem controlados, como é lógico, bem avaliados, com orçamentos corretos, etc. Portanto, isto podia ser um modelo ideal para este tipo de atividades, não só a Tung, mas também outras coisas. Ou tu és contra este modelo de empresas municipais que façam este trabalho? Vamos ver, essa é a pergunta, se eu sou contra as empresas municipais, não sou contra empresas municipais. Agora, empresas municipais de transportes não têm sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Não tem por isto. Olha, um exemplo concreto, que vocês gostam com exemplos concretos, é assim. A Tung tem uma mão cheia de autocarros paradas nos taleiros da Câmara ao fim de semana. Os clubes, coletividades, ainda a semana passada aconteceu a uma instituição aqui, os escoteiros, precisavam de um autocarro para ir ao Porto, fazer um evento. E não tinha. Pediram à Câmara, a Câmara diz que não tinha.
Ora, se os autocarros, transportes públicos, se os autocarros da Tunga pertencessem à Câmara, aqueles autocarros não estavam parados nos taleiros. Mas é uma questão de vontade. Ora, a Câmara podia ter comprado, entre aspas, o serviço à Tunga e resolveu o problema, não é? Portanto, é uma questão mais de vontade. Comprado, ainda mais, achas que é pouco o dinheiro que a gente está a passar para lá? Pois, a questão é essa, se calhar esses tais 15% que falas, podia ser... Porque é que a gente... Mas, repara, estamos aqui a falar agora, abstraímos dos custos, que é o serviço em si. Aqueles serviços têm que ser prestados, não por uma empresa municipal, mas a Câmara tem que disponibilizar aquilo para os seus cidadãos, para as suas associações, para os seus clubes. É isso que nós entendemos. Portanto, aqui, para além da função custo, tem aqui a função serviço. E a função serviço é perfeitamente claro que é melhor feita dentro da própria Câmara do que é feita numa empresa como a Tunga. E se não, eu pergunto, conhece alguma empresa de transportes municipais no Distrito de Leiria? Só há uma. Só há uma. Nos 16 distritos, só há uma. A Tunga. Não há mais nenhuma. Mais nenhuma empresa municipal de transportes. Porquê? Pois aí é que está a questão. Porque não tem sentido. E estou a falar no distrito, mas a nível nacional são meio... Sim, mas por exemplo, em Leiria é a rodoviária que faz... Não, é a Mobilis. Sim, mas a Mobilis pertence à rodoviária do Lis, atenção. O que estamos aqui a falar é o seguinte, Filipe, estamos a falar é o seguinte, em Pombal existe a Pombus e em Alcoaça também existe, né? Portanto, o que está a acontecer é assim, o serviço tem que ser prestado obrigatoriamente porque é um serviço do Estado. A Câmara não pode deixar de prestar o serviço de transportes urbanos. O Mais MPM não quer deixar de prestar serviços públicos de transportes, Filipe, que fique claro, eu gostava que isto ficasse claro, porque às vezes as pessoas usam ou abusam desta ideia. Nós não queremos, não queremos até, mesmo quiséssemos, não podíamos, porque a lei obriga, mas nós queremos prestar esse serviço, porque isso é um serviço público extraordinário. Os mais idosos, as crianças, precisam de andar dos transportes públicos, temos é que fomentar mais os transportes públicos. E, portanto, isso deve estar gerido por um departamento da Câmara, para que seja melhor gerido os meios, e agora estava a falar os meios, autocarros, mas podíamos falar de outros meios, são meios que pertencem à Câmara. É este o sentido. Ok, Bruno, não sei se relativamente a esta questão... Sim, passamos para a questão da água, exatamente. Pois, é uma questão também tem aqui alguns pontos de contacto, uma vez que também é aqui que é assumido alguma subsidiação em relação aos preços. Houve uma altura em que vi alguma preocupação da tua parte relativamente, ou vejo sempre alguma preocupação da tua parte quando são referidas estas questões sobre os parceiros da ERSAR e da questão do diferencial de preço entre aquilo que a Câmara está a cobrar pela água e pelo saneamento e aquilo que os custos, porque os custos não estão refletidos nos preços e, portanto, isso em relação à legislação que existe e em relação à própria entidade reguladora, isso é ponto assente, não pode ser assim. A Câmara vocês, aliás, todos têm assumido isso como uma forma de subsidiação aos municípios. No entanto, eu vi-te, numa das reuniões que eu estive a rever, vi-te com alguma preocupação em relação a isso, porque a diferença de preço é uma diferença muito grande. Neste caso, até nem estamos a falar, não é os custos da água, estamos a falar mais até nos custos do saneamento. É isso. Porque os custos da água acompanham praticamente o preço da água. Do saneamento é que há aqui um déficit tarifário, digamos assim. É verdade. O que é que o MPM pensa relativamente a isto? Como é que esta questão se poderá resolver? Ou se isto assumidamente é assim e não vai haver consequências? Não, vai haver. Olha, começa a haver consequências até por isto. A ERSAR, como tu sabes, se quiseres fazer algum trabalho hoje em termos de águas ou saneamento, não podes candidatar-te porque a ERSAR não permite, dado que nós não temos acompanhado aquilo que são as diretivas da ERSAR. A ERSAR está a preparar-se para obrigar-nos a fazer isso. É claramente isto. E como tu dizes, o saneamento para mim é mais grave. Apesar de que a água, deixa-me dizer, nós temos muita água, a Marinha Grande é rica em água, mas atenção, é uma água muito ferrosa, precisa ser tratada. O nosso problema é as perdas de água
que vêm desde a captação até às nossas torneiras. Temos perdas incríveis de água. Isso é que não pode acontecer. Mas isso é função de quê? De termos condutas antigas, velhas, com rupturas permanentes, e isso acho que é claro, e a Câmara não tem investido nos últimos mandatos seriamente neste tipo de trabalho. Está agora a fazê-lo, é pouco, podia fazer mais. A água e saneamento nunca é demasiado investimento, nunca são feitos. Agora tem que se fazer com planeamento, temos que fazer bem feitos. Vamos acontecer esta coisa da adutora dos Altos Picotes, como vocês sabem, foi uma situação que vimos a arrastar há tanto tempo e é aquela que mais nos dói. Agora, essas perdas, reparem, é que nós não perdemos água da captação, perdemos água já tratada. Sim, sim. Que é isso é que nos custa mais dinheiro. E, portanto, mas relativamente aos preços, como é que pode resolver esta questão? Os preços têm, vamos ver, os preços não podem ser comparados com aquilo que existe em outros municípios que não têm água. E como vocês sabem, se tudo correr bem lá para o final do século, a gente já não está cá, mas estão cá os nossos filhos e netos, a grande guerra que vai haver no mundo inteiro há de ser pela água, não é? Não é pelo petróleo, não é pelas armas químicas. Aurélio, mas é inevitável ou não o aumento dos preços? Tem de ser, Filipe, tem de ser atualizada. E quanto mais tarde demorarmos a atualizar, maior vai ser a dor. Porque um dia que a SAR diga assim, agora vocês não aumentam desde 2010, há 11 anos, não aumentam. E agora vão aumentar aquilo que eu quero. E reparem, a SAR é Estado. E o Estado, quando quer, impõe. E, portanto, era preferível fazermos uma atualização moderada, ponderada, porque há pessoas que podem pagar e outras que não podem pagar, de maneira a que possamos, neste momento, ou daqui a 5, 10 anos, termos uma situação equilibrada, porque senão vamos ter permanentemente uma situação desequilibrada. Nós temos, como digo, não temos capacidade depois até para investir na água. Mas é assumido por parte do MPM que a gestão da água deve manter-se na esfera da autarquia. Privada. Sim. Privada não, local. Sim, pública em termos de município, não recorrer a outros fornecedores de água. Sim, nós não precisamos de outro fornecedor de água. Já a questão do saneamento não é bem assim. Temos de ter uma luta mais feroz com quem nos recolhe o saneamento. Porque nós até somos associados a Valor Lis, mas não temos peso nenhum. Porque eles aumentam aquilo o que querem e a gente somos obrigados a pagar. Não pode ser. Isso é que não pode ser. Olha, eu vou entrar na reta final porque nós já não temos tempo praticamente nenhum. Nós temos aqui algumas 50 perguntas que ficaram penduradas. Portanto, eu vou-te fazer em versão mais curta. Apelando à capacidade de síntese. Isso mesmo, e vou-te pedir o favor de tentar responder em 5, 6 palavras cada uma delas. Guardei-te aqui uma para o final, para falares um bocadinho mais, porque parece que penso também é um tema sensível, que era da primeira parte, nós não conseguimos, mas eu acho que merece aqui algum esclarecimento. Todas as outras são mais rápidas. Portanto, o problema do mercado está resolvido? O problema do mercado não está resolvido, porque o problema do mercado tem de ser resolvido. Mas vamos ter um novo mercado, é isso? É esse o objetivo. A creche social é para fazer? Não é uma, é mais do que uma. É um dos problemas grandes. É creches sociais e equipamentos para os idosos. O MPM está confortável com o último projeto para as piscinas ou vamos ter mais projetos para as piscinas? É o segundo pelo menos, portanto vamos ter um terceiro, um quarto ou vai agarrar neste e vai fazer as piscinas? Aquilo que eu faria que não foi feito, e eu pedi muito, é que se divulgasse o que é que se está a fazer. É fundamental. Eu acho que esta é uma das lacunas desta autarquia. Não é capaz de comunicar com os munícipes. Os munícipes são parceiros da autarquia. Parceiros. Não são pessoas a quem a gente impõe. E, portanto, o que eu digo é, mostrem o projeto da piscina, façam um projeto tridimensional, já pedi isto 10 vezes, para que as pessoas tenham noção daquilo que é o caixote que vai aparecer na zona desportiva. Porque é um edifício de grande volumetria, tem algumas qualidades técnicas, atenção, vou já dizer isto que é importante, mas é bom que o cidadão se vá adaptando àquilo que é a realidade da piscina. Agora, que a piscina vai ser feita, vai. O Mais MPM vai fazer a piscina. Esta vai resolver o problema da piscina de São Pedro. Essa era a outra pergunta, ou seja, vai resolver... Eu já imaginava. Eu estou a dizer isso porque o Mais MPM já disse isto na apresentação, na apresentação com o Rui Moreira. Que solução é que foi encontrada para resolver este problema? Muito rapidamente. Há um grupo de investidores que está disponível para encontrar uma solução
para as piscinas de São Pedro. A solução, como em tudo, tem que ser discutida, tem que ser negociada, mas tem que ser participada pela Câmara. Nada é possível fazer sem a Câmara participar nesta negociação, e que envolve o dono do território, a empresa Oliveiras, que envolve a APA, envolve os investidores, envolve a Câmara. Isto tem que ser feito rapidamente. Estes investidores já foram à Câmara, já estiveram na Câmara, mas não conseguem que aquilo dê desenvolvimento na Câmara. E por isso estão desiludidos. Eu já lhes pedi para eles não se desiludirem mais, mantenham-se em banho-maria até outubro, pelo menos. Falando em participação, o orçamento participativo é para ser reativado com mais MPM ou morreu mesmo? Olha, o orçamento participativo, na nossa opinião, é um instrumento extraordinário de cidadania, desde que bem utilizado. Desde que bem utilizado. Ou seja, é um momento em que tu percebes dos cidadãos aquilo que eles querem, aqueles que eles necessitam. E digo mais, aquilo que aconteceu nesta Câmara, nos últimos orçamentos participativos, isso não pode acontecer. Há regras, as regras têm que ser cumpridas. Senão já não é um orçamento participativo. O exemplo do patinódromo. O que é que podíamos dizer assim? Dizer assim, olha... Tem que ser uma resposta rápida, Aurélio. O patinódromo não era possível fazer com 100 mil euros, não era. Então é assim, a Câmara assume aquilo no seu orçamento, porque quer fazer um patinódromo, já não é do orçamento participativo e a gente vai gastar lá o que tiver que gastar, que é o que está neste momento no orçamento, são 500 ou 600 mil euros. O programa eleitoral do Mais MPM vai ter um conjunto de medidas avulsas, como falámos há pouco, ou vai ter uma orientação estratégica, vetores estratégicos, chamemos isso? Eu não quero um programa eleitoral, quero uma carta de compromissos. E a carta de compromissos que vamos ter há de ser com coisas muito concretas. Já vos falámos hoje aqui algumas, já falámos na sexta-feira sobre a cultura, coisas muito concretas. É isso que é preciso. É concretas e para fazer. Agora, uma das coisas que falaram foi o Plano Municipal da Cultura, em que o MPM diz que é para se fazer, e para isso vai constituir um conselho estratégico que vai, um conselho municipal da cultura que vai produzir esse documento. Normalmente costuma dizer-se, quando não se quer resolver nada, cria-se um conselho, não é? Não é um conselho, é uma comissão. Não. Eu estava a adaptar para aquilo que me dava jeito. Ou seja, o MPM não tem um plano municipal da cultura. É evidente que é assim. Naturalmente, todos temos planos. Todos temos planos. O problema é executá-los. E o que é que o Conselho Municipal, quando funciona, os Conselhos Municipais da Marinha têm uns handicaps grandes. O da Educação não funciona, o Conselho Municipal da Educação, o Conselho Municipal da Juventude não funciona, portanto, tem este handicap. Um Conselho Municipal da Cultura tem esta virtude, é juntar as entidades da cultura e eles próprios não só proporem, e aqui eu disse proporem, à Câmara que executa aquele plano, que executa o plano, e o plano vem a partir de um conselho. É isso que eu imagino. Repara, quando nós dizemos, eu não vou fazer um plano da cultura para mim, nem para o Mais MPM, tem que ser um plano da cultura para a Marinha Grande. Desse ponto de vista, não apresentavas nenhuma estratégia, porque, quer dizer, dizíamos todos assim, vamos fazer aqui vários conselhos e vamos coordenar com toda a gente aquilo que vamos fazer. E, portanto, o que nós propunhamos eram modelos de trabalho e não ideias. Não, repara, quando tu falas, olha, por exemplo, um dos que estava no programa do Partido Socialista também estava no meu, um Conselho Económico e Social. Também lá estava. Já se fala... Tens de o fazer, Filipe, tu tens de o fazer, tens de trazer os senadores. Isso não quer dizer que o Mais MPM não tenha uma determinada estratégia para aquilo que entende ser o desenvolvimento económico do Conselho, ou não? Claro, mas pode ter... A questão era em concreto, sim, tudo bem. Mas não corremos o risco de querer ouvir toda a gente e depois não resolver rigorosamente. Não é toda a gente, não é toda a gente. É um grupo de trabalho que vai acompanhando, é um Conselho de Estado. Um Conselho de Estado aqui específico para aquele setor. Se é para a cultura, se é para a parte económica, se é para a parte da educação, é um Conselho... Repara, é aí que se discutem muitos dos assuntos que podem depois entroncar naquilo que é a execução da Câmara. Esse é que é o sentido. Se não tu estás a caminhar... Antes de passar para uma mais complexa, vou passar para outra mais simples. O que é que significou a candidatura a passagem do Rui Moreira pela tua apresentação? O Rui Moreira é um amigo recente, não é aqueles amigos como vocês são, que são amigos de longa data. É um amigo recente. Nós entramos numa causa e é muito engraçado, isto até envolvido nos grupos rápido, cidadãos. Tens 6 palavras, não podes dizer muito. Não sei se já disse 4, só vou dizer mais 2. O Rui Moreira entendeu
entendeu que, como meu amigo, queria cá vir participar e dizer a experiência que ele tinha como governação de uma Câmara, como independente. É isso que é o exemplo. É um independente com sucesso numa cidade que eu acho que é reconhecido o sucesso que ele tem como gestão, e ele queria dizer-te, olha Aurélio, eu reconheço que tu podes fazer a mesma coisa na Marinha Grande. Esta se calhar é mais complicada, precisarias mais tempo, mas também não te dou muito tempo. O problema do intermodal. O PS tem acusado o MPM de dizer o dito por não dito, ou seja, primeiro acaba por deixar passar o anteprojeto e depois acaba por colocar algumas objeções, principalmente a localização, mas também alguns aspectos técnicos. O MPM é uma força de bloqueio? Não é uma força de bloqueio, e ali a situação, se pretendesse resolver, tinha-se resolvido. O PS é que não quis resolver. Eles não quiseram resolver o assunto. Porque o intermodal, aquilo que nós aprovámos com condições. Eu até disse que é uma experiência que eu tenho nos moldes. Um anteprojeto é um desenho preliminar. Era assim que eu tinha. Quando vier o desenho, a sério, final, então a gente aí define. Mas o que vocês aprovaram foi naquela localização, embora com determinadas condicionantes, ou não? Claro. Olha, por exemplo, não cortar as árvores todas, o estacionamento, eram os 2 pontos essenciais. Era não cortar aquelas árvores todas que ali estão e manter, porque como tu sabes, aquilo tem dias que está completamente cheio de carros e, portanto, era preciso fazer um projeto de estacionamento para ali. E muito mais, quando tu tiveres as conservatórias do outro lado, que as pessoas vêm estacionar ali. E, portanto, tínhamos que ter... Mas isso à partida se calhar inviabilizava que o intermodal fosse ali naquela localização, ou não? Não. Olha, mas estás a ver, olha, tinhas 11 cais para autocarros. 11. E eu pergunto, para quê? 11 cais para quê? Estás a ver? Portanto, tínhamos que requalificar o projeto que ali estava, tínhamos que prever como é que se faz o estacionamento. Olha, eu no outro dia ouvi... Então isso deita por terra uma acusação que tem sido feita ao MPM, neste caso, que é a questão da localização. Ou seja, vocês não viam com maus olhos ser ali. A questão estava sobretudo na escala com que aquilo estava a ser feito. Filipe, naquele projeto que ali estava, quando ele foi apresentado, sim, era isso que nós dissemos. Foi isso que nós dissemos no anteprojeto. E a partir do momento em que eles disseram, não, ou corta-se tudo, ou então ele não vai do outro lado, a gente daí diz, então não se corta aí nada e vamos fazê-lo no outro lado. E aí propusemos, e ainda continuamos a pensar, fazê-la perto da estação, naqueles terrenos que são da Câmara, onde lá está 2 lotes de Soura de Oliveira. Estás a ver? A questão é esta. Portanto, não vamos a esse tema. Olha, Aurélio, desculpem ter falado no tema. Passa muito tempo. A FEIS pode ser uma janela de oportunidade que se abre aqui para o futuro da Marinha Grande, sem dúvida alguma. Mas também pode ser um novo átrio, ou pode ser mais aqui um género do Fun Prank. O que é que o Mais MPM pretende fazer, ou que ideias essenciais, básicas, tem ali para aquela zona? Qual zona, desculpa? A zona da FEIS. Da FEIS. Olha, nós temos defendido, e se vocês viram o que é que nós apresentámos como proposta em fevereiro do ano passado, é assim, nós temos ideias, nós temos opiniões sobre elas, não vamos transmitir, nunca o fizemos, não vamos transmitir nada enquanto não se fizer um levantamento arqueológico daquele processo. Nós dissemos isso naquela altura e a senhora Presidente disse-me agora aqui há dias que sim senhora, agora concorda com isso e até já contactou a pessoa que veio na altura fazer uma sessão à Associação Marinha em Movimento e que portanto realmente aquela pessoa é a pessoa certa para fazer o trabalho e tal. E portanto contactou também já o IPL e vamos fazer ali um estudo. Aquilo tem que ser uma âncora para o centro da Marinha. É isso que eu gostava, que aquilo fosse capaz de trazer pessoas ali para o centro da Marinha. Exatamente o que é que ali se vai fazer. Eu visitei-a pela primeira vez há 2 semanas, ainda lá tem fornos muito degradados, tem lá coisas muito interessantes, é possível, o espaço é imenso, dá para fazer muito mais do que uma coisa, tem que ser um centro, provavelmente um centro de tecnologia, tem que ser um centro histórico, não podemos perder o passado, ali é o berço da Marinha Grande, nós não podemos matar aquele berço, isso é verdade, mas temos que o desenvolver de maneira a que cativemos pessoas para ali. Tem que ser um espaço onde leve pessoas. Isso é que é o princípio. Mas tu disseste que o Mais MPM tem algumas ideias... Oh, Bruno, desculpa lá, é rápido. Filipe, já vamos com 1h40. O Mais MPM tem algumas ideias para ali, mas que não as vai revelar. Não é revelar. É as ideias que nós temos, e temos sugestões para ali, desde um centro de ciência viva, desde um centro, como se fala também do IPL, poder meter ali um centro tecnológico, um polo, que se agarra até se encoste perto da EPAN, que já lá existe uma escola
escola profissional, não é? Portanto, podemos encostá-la. Tudo isso pode-se fazer ali, centros de working. Pode-se fazer muita coisa, mas claro, eu, enquanto eleitor, gostava de saber era exatamente o que é que as ideias com o MPM, o que é que defende para ali, era isso repara no seguinte, o nosso princípio foi este, não condicionar e dizer, olha, eu quero ali, porque a partir do momento que eu digo, o Sr. Presidente disse que queria criar alguma coisa para ali, a partir dali tu estás condicionado, deixa vir os arqueólogos dizer o que é possível e o que é que não é possível, em que espaço é que tu podes executar. Imagina que os arqueólogos diziam assim, olha, aqui não presta para nada, é tudo para demolir. Hipoteticamente, eu creio que não é assim. Ou ao contrário, dizer, olha, metade daquele espaço, aquilo é arqueológico, não se pode construir. Então, o que é que vale a pena eu estar aqui a pensar se depois tu só tens um cantinho para fazer alguma coisa? Estás a ver? Estamos a chegar à reta final, vou-te dar aqui 12 palavras, em vez de ser 6, está bem? Porque era uma das primeiras perguntas que nós tínhamos, eu tenho a certeza que é um tema sensível e que é importante esclarecer as pessoas. Um dos temas, e esse tema tem a ver com o chumbo ou com os bloqueios que o MPM teve em relação à isenção dos pagamentos das refeições escolares. Porque é que o MPM votou contra na altura e ficou associado a este voto contra? Pois nós nunca votámos contra. Chega de palavras ou queres mais? Para mim chega. Não sei se queres aproveitar para explicar melhor, mas pronto. Nunca votámos contra por uma razão simples. Era preciso perceber o que é que estava a acontecer. E o que acontecia ali é que é uma das coisas que nós fizemos. Muitos dos processos que ali vieram à Câmara, nós lutámos por causa das ilegalidades. Eles vinham feridos de ilegalidades. E essa é que é uma dificuldade que nós nunca aceitamos. Olha, nós dizemos muitas vezes no Mais MPM isso. Há aqui uma questão política, há aqui uma questão disso. Mas quando estivermos a falar de ilegalidades, vai mexer no nosso bolso. Estamos a falar da forma, não estamos a falar da substância. Tal e qual, ó Filipe. Portanto, mas, Bruno e Filipe, mas passa na cabeça de alguém a gente ser contra o ajudar as pessoas que estavam em dificuldades? Às vezes as pessoas também querem, porque politicamente interessou fazer essa... Hoje o canal das redes sociais é muito relevante nestas coisas, não é? Portanto, então, e por isso é que nós selecionámos esta questão, porque nos pareceu que foi uma das mais... Mas não é verdade, não é verdade, nós não o fizemos. Olha, vou-te dar 2 minutos, agora não é 12 palavras, é 2 minutos, para tu, se calhar, aproveitares e tentar e concluires com algum conteúdo que te pareça, que seja relevante e que nós não nos tenhamos lembrado. Alguma coisa tem a ver com o passado, presente ou futuro? Não, nós lembramos tudo. Não temos tempo para isso. Aliás, já vamos ter que ser condescendentes com os dois. Pois é, já temos que corrigir os dois próximos convidados. Sabes que a conversas são conversas e a gente conversa descontraído desta forma, mas acho que é isto. Deixa-me dizer o seguinte. Nós aqui no Novos Fora Nada utilizamos o mesmo como é que se chama? O mesmo regimento que vocês utilizam na reunião de Câmara. Não, já me tinhas mandado calar há muito tempo. É a perder de vista, Não, aqui não. Vocês fazem um choradinho e depois falam o tempo que quiserem. Deixa terminar esta parte. Sim, desculpa lá. Deixa-me dizer uma coisa. Vamos olhar para o futuro. É assim, o que é que eu gostava que a Marinha Grande fosse nos próximos anos? Eu acho que isso é que vale a pena a gente refletir, porque é aí é que tem que ser o foco. A gente não muda o passado. Não podemos esquecer, quem não conhece o passado não tem futuro, mas o nosso foco tem que ser para a frente. Eu gostava de ter uma terra muito bonita, na Marinha Grande, que fosse uma terra com bicicletas, uma terra com carros elétricos, uma terra que tivesse condições sustentáveis, em que as pessoas vivessem na rua, que tivéssemos espaços verdes, tivéssemos empresas pujantes e os trabalhadores satisfeitos, que partilhassem a parte do trabalho com a parte do lazer. Gostava que tivéssemos mais gente no núcleo urbano, gostava de ver o património FEIS requalificado, gostava de ver mais vida cultural na terra, menos problemas sociais, que temos muitos, infelizmente temos tantas vezes notícias sobre isto, gostava de, sobretudo, vou dizer uma coisa que parece que é mais clara, mas se calhar é conclusiva. Gostava que os cidadãos vivessem sem medo de se relacionar com a Câmara.
Isto para mim era fundamental, que a Câmara tivesse respeito por eles e pelos trabalhadores da própria Câmara. Vejo, sobretudo, que a Câmara tivesse outro rosto e que fosse, como dizem os ingleses, user-friendly, que as pessoas tivessem uma boa relação com a Câmara, gostassem da nossa Câmara. Eu tenho feito tanta vez esse exercício, quando ando por lá, e vocês sabem que ando muitas vezes por lá, que é perguntar: olha, você gosta da sua Presidente ou do seu Presidente de Câmara? Façam esse exercício na Marinha e depois vejam o resultado. Aurélio, muito obrigado por este excelente momento de discussão política. No fundo, acabou por ser aqui um bocadinho de discussão. Nós tentamos não fazer aqui muito contra-informação, mas tem que ser. Acredito seriamente... Nós fazemos de advogados do diabo. Não. Mas às vezes apetece ir mais além, né? E não pode ser. Claro, há aqui um compromisso que foi não darmos as nossas opiniões pessoais, porque isso não faria sentido, não é? Portanto, não opinamos, tentamos ser o mais factuais possível, mas pronto, às vezes é... Sim, mas acredito que foi um momento de esclarecimento para os marinhenses, para as pessoas que nos acompanham ou que nos vão acompanhar e que nos vão ver este programa. Acredito que também acaba por ser vantajoso para quem aceitou o convite, porque penso que é uma oportunidade também importante para o Aurélio e para o Mais MPM para esclarecer, espero eu. Um ato de fé. É um ato de fé, é isso mesmo. Olha, Filipe, no próximo programa vamos ter a oportunidade de falar destes e de outros temas, agora com o candidato Carlos Caetano. Sim, o mais conhecido vice-presidente de Portugal. O mais conhecido vice-presidente de Portugal. Então, o Aurélio há bocado perguntavam se eu conhecia o vice-presidente da Câmara de Lisboa e de Castelo Branco. É isso, e a Maria conhece, não é? Deixem-me só agradecer-vos, dizer duas coisas que me parece. Primeiro, agradecer naturalmente esta oportunidade, mas sobretudo dar-vos os parabéns por não vos for nada. Eu papei-os todos. Fiz quase como o Filipe faz às câmaras. Todos. Mesmo quando estavam fora daqui, à sexta-feira à noite, lá estava eu ligado a vocês. Vocês fizeram aqui... este trabalho é um trabalho extraordinário. Vocês acho que não perceberam ainda a dimensão, mas é muito, muito, muito interessante. Porque é muito descontraído, mas onde se dizem coisas importantes e coisas sérias. E vocês são indivíduos que são cultos e são agradáveis de estar. A gente podia estar aqui, podíamos estar a ver um copo juntos ou outra coisa qualquer. E isso é fundamental para o cidadão perceber que nós somos seres humanos, somos pessoas, e agora que não nos podemos abraçar, não podemos chegar ao pé um do outro, tenhamos estes momentos de partilha, de gosto. Portanto, obrigado a vocês, continuem, estamos todos à espera de muitos novos por aí fora, e portanto, sejam felizes. Muito obrigado, Aurélio. Obrigado, Filipe, mais uma vez. Para a semana não, para o próximo programa vamos então gravar com o Carlos Caetano e depois, quando publicamos os três ao mesmo tempo. Portanto, como disse no início, nenhum deles vai ter acesso à gravação antes do seu próprio programa, como é lógico. Muito obrigado, então. Obrigado, boa noite, obrigado. Então e a prova? A prova? Faz-se já aqui ao lado.